Livezinha começando. Galera, entrem aí. Vamos conversar aí. Deixa eu fazer aqui a divulgaçãozinha aqui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Deixa eu até ver se tá na live. Marcelita entrou na live. Vamos lá, view request. Esperar a Marcelinha aí. E E olha quem aí, conectou! tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Tá me escutando direitinho? Eu tô escutando bem, não tô escutando nenhum background, tá tudo maravilhoso. Não, só o montador da cama já foi embora. Ah, ele já foi embora? Ah, maravilha. Sim, por rapideza. Então, deixa eu E me dar aí? 2 minutos, 1 minuto, menos de 1 minuto, deixa eu divulgar aqui pro pessoal, para eles acompanharem o nosso bate-papo, que vai ser maneiro aí para quem está interessado de saber como é que é viver no Canadá, as vantagens e desvantagens. Eu acho que vai ser maneiríssimo aí o que a gente tem para propor aí, nossa proposta, né? Sim. Você está divulgando, você diz, nos canais de Facebook? Então, eu vou conversando, vou dando oi aqui pro Leonardo Trintim, que trabalhou comigo na Caixa Econômica, Ah, para é? Oi, Leonardo, tudo bem? A Lívia Castro, que trabalhamos juntas, mais ou menos, né? Não diretamente, paralelamente. E ela foi uma grande amiga minha, é ainda uma grande amiga no Canadá. Porém, ela tá longe, né, Lívia? Onde é que ela tá? Tá aí na tua terra. Olha que maravilha. Sim. A Lívia da Ilac. Da onde? A Ilac. Ah, que maneiro. O Alexandre tá aí, um amigo meu lá também de Niterói. Nem sei, tá aí ainda, Alexandre, beleza? Ei, Renato, eu tô muito escura? Eu coloquei uma luz aqui, eu fiquei muito clara agora ou tá de boa? Não, tá de boa. É bom falar aí, porque comigo tá tudo de boa, né? Eu sou bem difícil Então de... tá. Então, enquanto o Renato faz a divulgação aí da live lá nos canais dele, ó, o Alexandre tá te dando um WhatsApp. E a gente vai conversar hoje sobre se vale a pena, né, mudar para o exterior, se vale a pena morar no Canadá, se vale a pena tudo, os, Passar os pelos perrengues percalços, todos, os né? perrengues que a gente tem que passar, né? Então a gente vai conversar sobre isso hoje e nos demais dias que a gente se encontra aqui a gente vai ter um assunto diferente. Mas hoje a gente vai começar falando disso porque é a primeira coisa, né? A pessoa é você ver, vale a pena ou não? Fico no meu status quo, fico onde eu estou, ou bora planejar e vou me mudar? E assim, a gente tá falando do Canadá porque a gente mora no Canadá. Mas é qualquer lugar, né? Vale a pena eu morar nos Estados Unidos, na Austrália, na Irlanda, na Alemanha? Vale a pena eu sair do Brasil para ir para qualquer lugar que seja? Né? Então é isso que a gente vai conversar, na verdade. É isso É mesmo. Eu mandei, sobre. mandei uma mensagem aqui para uma galera, acredito que já eles estejam entrando aí para nossa live. Uhum. É importante, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso projeto. Eu acho que a gente está iniciando um projeto bem legal aqui, eu e a Marcelita aqui. O nome dela é Marcela, tô só chamando de Marcelita, que é o apelido dela. É um projeto aí que toda segunda-feira a gente vai estar entrando aí numa live, ou a gente pode chamar de podcast, o que vocês acharem melhor, que a gente vai estar conversando um pouco de um tema diferenciado para ajudar vocês a passar informação, compartilhar, responder perguntas. Então, o nome disso vai ser Filterless. Então, vai ser uma coisa completamente sem filtro. Então, não se preocupe, pergunte o que você estiver em dúvida. Não ache que a gente vai contornar a sua pergunta só para ser o politicamente correto. A gente vai responder mesmo que tem que ser respondido. Nada desse lance de ficar escondendo a realidade para vocês. Então, vai ser bem legal. A gente vai ter um canal no YouTube que a gente vai estar divulgando aí em breve, né? Hoje a gente teve uns problemas técnicos aí que na verdade seria no canal do YouTube, só que eu sou leigo, né? Eu não sei se a Marcela é completamente leiga também, mas eu sou leigo de YouTube. Então a gente não conseguiu fazer a live por lá, mas a partir da semana que vem vai ser completamente no YouTube, vai ser bem maneira para vocês. A gente vai abrir perguntas, vai ter tema, vai ser bem legal mesmo. É um projeto muito maneiro que eu e a Marcela a gente está criando e acredito que vai ajudar muita gente. E sugestões a gente está sempre aberto aí. Isso aí. É, Marcelo, temas, né? qual que é o Porque tema de hoje?
O tema de hoje a gente conversou várias vezes e a gente Várias está com vezes. dificuldade de definir o tema de hoje. Eu acho que o tema de hoje é o seguinte: é, é que nem eu falei agora, vale a pena sair do Brasil para morar no exterior, para morar fora? O que que eu ganho com isso? Quais são as vantagens e as desvantagens, os Legal. benefícios e os drawbacks, né, que você vai ter? Legal, acho que é um tema maneiro. Acho que muitas pessoas pensam nesse tema como se fosse, ah, eu tô morando no exterior, minha vida tá resolvida, vou ganhar em dólar. Eu tô botando exterior, dólar, Canadá, como você falou, né? Porque a gente mora aqui. Mas muita gente fala, ah, você ganha em dólar, você é rico, você vem aqui pro Brasil, você esbanja. Mas muitas pessoas não pensam qual é o caminho que a gente tem que percorrer até chegar aqui, até se estabilizar no exterior, talvez até aprender uma língua, né? Eu gosto muito de mencionar o meu exemplo, que eu cheguei aqui no Canadá em 2010, eu não sabia nada de inglês. Nada. Quando é que você veio para o Canadá? 2016. E como é que era o seu nível de inglês nessa época? Cara, eu achava que era bom. Eu, eu fazia o CELIM da Universidade Federal do Paraná, que era um curso de línguas, e eu estava no super avançado, não, no super intermediário lá, quase indo pro avançado. Mas quando eu cheguei no Canadá, ajeitei minhas coisinhas e tal, falei, ah, vou dar um pulo ali no mercado, comprar umas coisas para casa, né? Daí cheguei lá e a moça passou tudo isso aqui. Você sabe que aqui você tem que pagar pela sacola no final, se você quer ou não. E a gente não tem esse costume no Brasil, então não fazia sentido para mim. E ela perguntava assim, em inglês, né? Você vai querer sacola? Só que ela falava tudo rapidinho. Ela falava assim, do you want a bag? Do you want a bag? E eu olhava para ela e falava assim, gente, o que essa mulher tá falando? E daí eu falava, Daí depois de umas 20 vezes ela falou assim, do you want a bag? Muito E eu bom. falei, yes. Então, e outras várias situações. Então eu cheguei à conclusão que não, eu não falava inglês. Eu É, tinha. eu cheguei aqui, sabe, me enganando, no sentido assim, eu falava muito que eu assistia muito filme, muito seriado, todos legendados, e aí eu achava, pô, eu entendo legendado, eu sigo ele, mas tinha legenda lá que automaticamente estava lendo, né? Então eu achava que eu entendia uma parte, não entendia. Cheguei aqui completamente zerado. Então, assim, o primeiro desafio, eu diria desvantagem e vantagem ao mesmo tempo, né? Porque a primeira desvantagem é que eu não dominava o idioma. Então, é Uhum. importante a gente falar sobre isso, que quando a gente está indo Ah, para o é. exterior, seja para o Canadá, seja para a Irlanda, seja para qualquer país que você não domine a língua, eu acho que é a primeira preocupação que a gente tem que pensar. É como a gente vai Sim. se virar, como que a gente vai conversar no idioma, como a gente vai conseguir um emprego, né? Essas coisas todas. Então, acho que seria o primeiro desafio. É, porque assim, quando você está no seu país, você já está acostumado na sua profissão, com o seu ciclo de amizade, seu ciclo de trabalho, você pode até ser alguém importante já hierarquicamente, mas se você vem para um país que ninguém te conhece praticamente, né? Só você vai ter um amigo próximo ou outro, e você tem que se inserir no mercado de novo e você não tem o idioma perfeitamente, você fica sem voz. É como se você fosse uma sala de reunião e você quer falar e você não consegue. Então as pessoas Exatamente. vão te dar que crédito? Pouco, porque até você mostrar quem você é, você precisa se comunicar e você não sabe falar. Então atrapalha a tua vida em tudo, atrapalha no trabalho, atrapalha na escola, se você vai se relacionar com seus amigos, você quer, sei lá, compartilhar ali suas ideias, você não consegue. Se você vai se relacionar, quer namorar, você não consegue falar nada também. Então, assim, você fica travado. Sim. Então, dá para mudar? Tem o teu caso, tem o meu, tem de várias outras pessoas que a gente conhece? Dá, mas o perrengue vai ser grande. Entendeu? Sim. Não dá pra se iludir achando assim, ai não, o fulano foi e tá tudo bem. Sim, mas quando ele chegou aqui, ele não conta o perrengue que ele passou. Exatamente. Eu acho que esse lance do perrengue do idioma, a gente tem que falar que o dinheiro conta muito, pessoal. O que eu quero É dizer verdade. com isso? É porque realmente, vou ser bem sincero, aqui em Toronto, você não precisa do inglês para sobreviver. Aqui em Toronto. A Marcela está em Vancouver, eu nunca morei lá, eu já visitei, mas eu não sei como é a comunidade brasileira. Mas aqui em Toronto, se eu quiser, eu moro ali no Little Portugal, eu fico falando português, faço É, mas daí compras, você fica mercadinho, restrito a fico comunidade de restrito. brasileiros e portugueses. Sim, E fico daí restrito na comunidade. você se corta suas asas, né? Você fica andandinho só ali quietinho. Saiu dali do perímetro Brasil, Portugal, ferrou. Isso, é exatamente isso. A gente fica lá a gente fica preso ali nessa comunidade,
Mas não é uma coisa que eu vou falar, se você não tiver um inglês aqui, você morre de fome. Isso Não realmente, morre de fome. eu sei que muita gente acaba divulgando isso, né? Principalmente num grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, acabam falando, sem inglês aqui você não tem como chegar no canal, não tem como ser alguém. Não, tem várias pessoas que vêm aqui 10, 15 anos, conseguem um emprego legal com brasileiro, com português e sobrevivem. Mas é o que você falou, a qualidade de vida vai ser limitada àquilo, ponto. Sabe? Então, assim, esse seria a primeira desvantagem que eu tive quando eu mudei para o exterior, que foi isso da comunicação. Eu realmente não falava bem inglês, por mais que eu achasse que eu ia conseguir evoluir, que eu ia conseguir, eu vou estudar, sei lá, 6 meses, 5 meses, vou conseguir pegar a fluência e acabou. Não é verdade, pessoal. Se você tem um inglês zero, chegando aqui em 6 meses, não é nada. Não é Não nada é nada. diferente. Não é É nada. verdade. Mas assim, Marcelo, ao mesmo tempo eu gosto de colocar o ponto seguinte, que essa desvantagem virou uma vantagem para mim. Porque apesar de eu não saber falar a língua, eu tive dificuldade. Eu tenho uma história que eu conto sempre, que eu comi no Hum. McDonald's durante um mês porque eu não conseguia falar inglês. Então no McDonald's E eu era mais chegava lá e fácil só pedir o falava combo. number one. Sabe? Número um, é number one. Então eu não bebo refrigerante, né? Então eu jogava o refrigerante fora. Então essas coisas assim, agora é muito legal contar, mas na época era assustador, né? Você É. chegar lá, não saber o que o cara vai falar, você tem aquela frase montada na tua cabeça, você entra na fila para fazer o pedido. Quando chega a sua vez, a mulher pergunta outra coisa. Você Ah, fala, mas meu Deus tem do uma céu. história desse de comida rápida, assim, no McDonald's, que foi a mesma coisa, isso que você falou. Você chega com a frase montada, fala uma coisa fora do script, ferrou. Então, por exemplo, no Brasil, se você não vai comer ali, você passa pelo drive-thru, pega teu lanche e vai embora, né? Ou se você está praticamente entrando no restaurante, é muito comum que você sente ali no McDonald's para comer. Agora, sempre quando você vai aqui, eles perguntam se você quer comer dentro ou se você vai levar, né? Sim. E daí é a mesma coisa. Eu pedi também, fui no um, no 2 lá do combo, e a mulher perguntou, for here to go. Só que ela falava muito rápido. For here to go, for here to go. Eu olhava pra ela e falava assim, que diacho, mulher, eu só quero comer. E Mas daí muita ela, gente deve for responder here só o yes, or né? to go? Não, muita gente deve só responder o yes. For here to go, yes. Yes. Yes, o quê? Não, isso aí é de lei, né? Já aconteceu muitas histórias dessa, de eu montar, às vezes eu tinha até medo de mudar o pedido, porque eu nem ia conseguir desenrolar, né? Mas assim, isso eu acho que a gente pode trazer como uma vantagem, né? Você aprende a se virar sozinho, sabe? É, mas isso é um ponto para se considerar, voltando ao tema da live, né? Vale a pena? Então, isso você tem que colocar ali. Eu sempre falo, faz uma tabelinha, vantagens e desvantagens e vai pontuando. Vale a pena eu passar por esse, vamos dizer assim, por essa dificuldade de não conseguir me comunicar bem e ficar me sentindo um pouquinho presa? Ou vale a pena eu ficar ainda no Brasil e estudando inglês por um tempo, fazer uma programação? De estudo de verdade, não tipo terça e quinta, das 7h30 às 9 da noite numa escola de inglês, estudar inglês de verdade e daí ir pro país e já conseguir e ter mais liberdade, isso é uma coisa que tem que fazer uma reflexão e pensar um pouco também. Mas que nem você falou, o dinheiro resolve. Porque se você está no Brasil e quer estudar numa escola canadense online para ter aula de segunda a sexta, um professor que fala, tipo, né, mais rapidinho, né, não tão pausado, tendo dinheiro você paga e você evolui do sim, Brasil. E se você tem dinheiro para vir para o país e ficar estudando inglês por um ano sem precisar trabalhar, também tá isso. ok. Assim, é importante falar também que a gente está falando de uma pessoa que quer vir morar aqui, né? A gente está falando de Uhum. moradia. Aquela pessoa que vai passar um mês perrengue aqui, isso é diversão, isso não É, tudo conta. ok. Isso Isso não é conta. história para contar para os Isso é netos. história para contar. Agora a gente está falando de uma pessoa que vai passar por isso durante 6 meses, 4 meses, um ano. Então, assim, é legal. A primeira vantagem e desvantagem que eu diria mesmo é o idioma. A gente fala como Canadá, mas sei lá, vamos supor que você quer ir para a Espanha, então você tem que dominar o espanhol. Eu acho Espanhol. que seria importantíssimo. E eu diria mais: essa é a primeira etapa que você tem que pesquisar para você começar o seu planejamento para morar no exterior. Sabe? Muita gente, pelo menos no nosso mercado, Marcelo, o pessoal quer saber qual é o jeito mais fácil de migrar. Eu não estou nem aí para a língua, não estou nem aí o que eu trabalho, quer saber como é que eu imigro para o Canadá. Então, assim, eu normalmente falo, pô, você domina o idioma, você entende qual a língua que se fala, porque tem gente que quer migrar, sei lá, para New Brunswick, por exemplo, e não sabe que lá fala inglês e francês.
Eles não têm essa noção. Eles simplesmente, não, falo inglês mais ou menos e vou e me viro. Sabe? Então, Uhum. assim, realmente uma coisa que tem que colocar no papel, que nem a Marcelita falou. O primeiro desafio vai ser a barreira do idioma, sem dúvida. Qual que seria o E como que segundo? você quer enfrentar essa barreira? Daí você. Porque assim, você sabendo do que você vai enfrentar, tudo bem, chegou ali o obstáculo, você já sabia, pô, já sabia que ia se passar por isso, vou fazer isso para contornar. Agora você vir, tipo, sem essa iluminação sobre esse assunto, Hum, é um pouco loucura, né? Tem que estar ligado no que você está exatamente. fazendo. E a gente está falando de um país novo, né? Que você não conhece ninguém. Né? A gente está Sim. falando de uma coisa completamente nova. Mas e aí, Marcela, qual que seria o segundo desafio? Se é uma vantagem ou desvantagem, o que você acha? Depois do idioma. Depois do idioma, eu acho que é o principal de todos, porque é aqui igual o ditado, né? Quem tem boca, né, vai a Roma. Então, você falando bem, se comunicando bem, você arruma um emprego melhor, você conhece gente do seu estilo, né? Porque dos grandes desafios quando você muda é justamente essa parte de relacionamento com as suas pessoas, porque os seus parentes ficaram no Brasil, seus amigos ficaram no Brasil. Né? E às vezes você tem parente que você nem considera, é só parente porque é de sangue, mas não é tão próximo. Mas às vezes você tem amigos que são tão próximos que Sim, para você ficar sem é muito complicado. Então eu acho que o outro desafio é você saber que você vai se separar fisicamente de pessoas que você está habituado a conviver. É ok para você isso? Você vai, se não é o fato de a gente poder conversar todo dia no telefone, fazer WhatsApp, vídeo call, é ok para você isso? Não é. Então, isso é uma coisa que você tem que começar a trabalhar emocionalmente também, porque essa parte de emoção pega muito com as pessoas que a gente vê. Às vezes a gente vê pessoa assim, até tava com o inglês ok, até tava com o dinheiro ok, mas chegou, passou um tempo, despirocou, porque não aguenta de saudade, não aguenta esse distanciamento com as pessoas que estavam mais próximas. Então, isso pode ser um desafio, essa é uma desvantagem, mas que eu também às vezes enxergo como uma vantagem. Por quê? Porque às vezes você, por exemplo, estava acostumado com aquela série de amigos, né, que você vem desde a infância. E chega um momento que, sei lá, às vezes vocês pensam diferente, né? Mas você tá ali habituado com aquelas amizades e você não fica travado de buscar novos amigos, né? Agora, quando você chega num ambiente que você não conhece ninguém, você não tem alternativa, né? Todas as pessoas vão ser novas. E nesse momento você pode escolher as pessoas que têm maior afinidade com o que você pensa, com o que você gosta de fazer, de esporte, de comer, de assistir e tal. Então é uma oportunidade de conhecer novas pessoas que têm mais afinidade com você. sim. E também abre sua cabeça, né? Você vai conhecer novas culturas aqui, você vai conhecer pessoas que você acha que você tem afinidade, na verdade você não tem, você vai conhecer pessoas com uma cultura completamente diferente, você vai falar, nossa, eu nunca vou me dar bem com essa cultura. E chega aqui, você se apaixona pela cultura. Eu acho assim que realmente vir para o exterior, realmente você vai ficar distante de muitas pessoas que estão acostumadas a ver diariamente, semanalmente. Eu mesmo, meus amigos, a gente saía todo final de semana, a gente saía para bar, saía para noitada, essas coisas todas, a gente se divertia bastante. Vim para cá, eu perdi tudo, né? Eu não tinha, eu tive meu irmão a primeira vez que veio para cá, eu vim para cá, então ele querendo ou não me ajudou com esse lance de distância, porque eu tinha um membro da minha família aqui, mas na segunda vez que eu vim definitivamente, eu não tinha ninguém. Eu vim aqui e tipo, vamos que vamos. Então realmente é difícil você passar as dificuldades, você tentar explicar o que você está passando aqui para o pessoal que está no Brasil, ou seja, qual que é o país que está em sua família, é muito diferente. É sempre um desabafo. O máximo que eles podem falar, não, fica tranquila, vai dar certo, vai lá que você consegue, eu te conheço. Mas na verdade ele não sabe qual é a realidade daqui, né? Então ele não tem noção quais são os obstáculos que a gente está passando. Então realmente o desafio da distância e do apoio que a gente tem é sem dúvida nenhuma uma desvantagem enorme, que como você falou, vira uma vantagem porque você vai ter que começar a enfrentar a vida sozinho sem apoio. Então você acaba ficando mais independente. Então você vê que não tem ninguém por trás de você para te ajudar, ou assim, pode te ajudar financeiramente, né? Ou então emocionalmente, mas não assim pegar as coisas, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos fazer junto, entendeu? Então realmente é um desafio assustador. Uhum. Ó, até o Michael, o Michael, não sei, escuto dizer que as pessoas são bem frias no Canadá no sentido de ajudar o próximo. Essa informação é real ou são alguns casos isolados?
Nossa, eu posso falar isso e muito bem, sabe? Eu Eu acho que isso também. aí é completamente. Eu não Mito, sei de onde veio isso, porque mito. literalmente eu tenho vários amigos aqui. Eu não vou nem mencionar brasileiro, porque brasileiro o pessoal fala, Não. "Ah, é brasileiro." Eu tenho vários amigos canadenses que fizeram college comigo, converso com eles até hoje. São bem assim, chego quando eu conheço, me abraço, a gente sai junto. Então, assim, eu não sei de onde veio essa fama realmente, mas não acho que eles sejam frio aqui. Pelo menos comigo, eles nunca foram. Então, assim, claro, uma pessoa que nunca me viu na vida, não me conhece, não vai parar para conversar comigo e ser melhor Sim, amigo. normal. Mas, assim, as pessoas que eu conheci, que eu tive tempo de sair, eles todos foram super, a gente chama de welcome aqui, foram super amorosos comigo, super abertos, assim, para virarem meus amigos. E alguns viraram, outros realmente parte da vida e não viraram. Mas eu acho que é justamente por causa disso, do assunto que a gente acabou de falar. Porque, assim, como você chega num país e você passa por um monte de dificuldades de adaptação e tal, e você faz uma amizade com uma pessoa que já estava aqui, ela vê em você o que ela passou alguns anos atrás. Então, ela te dá o suporte que você sabe, que ela sabe que você está precisando, né? E como é muito multicultural, tem gente do mundo todo aqui, é difícil fazer essa conexão Canadá, país frio de temperatura, igual pessoas frias. Nossa, é inviável, assim, eu tenho Isso diversos não existe. exemplos. Eu acho, assim, que a gente passa por vários estágios aqui. O primeiro é quando você chega aqui como uma pessoa internacional, você vai andar com pessoas internacionais. Então, é Sim. óbvio que o seu contato com o povo local vai ser menor. Então, isso, assim, a probabilidade de você encontrar um canadense, você indo para Semi Tower, você indo para o aquário aqui de Toronto, ela é Dos nula. pontos turísticos, É, porque ele. eles não moram. Você no Rio de Janeiro, quantas vezes você foi pro Cristo? Eu não tenho nem ideia. Eu acho que uma, duas vezes no máximo, quando alguém for me visitar lá. Mas é mais ou menos nessa linha. É mais ou menos dessa linha. Então, isso é importante falar, sabe? Assim, você vai começar a ter amigos locais quando você começar a andar em lugares locais. Quais são eles? Não sei. Vai depender muito da região que você vai estar. Aqui em Toronto, você anda pelo centro, tem bastante canadense, mas eles não moram normalmente no centro. Eles vão morar em lugares mais distantes, onde eles moram em casa. Eles não moram em prédios de um, dois quartos. Eu, hoje em dia, eu moro no Midtown. Eu moro num apartamento de dois quartos. É muito difícil um canadense querer morar aqui. Eles querem morar em lugares espaçosos, em lugares grandes, que não são aqui no centro ou no Midtown de Toronto. Vai ser mais distante. A não ser que a gente esteja falando de um canadense que tenha muita grana. Aí sim ele vai comprar uma casinha por aqui. Mas o Uma normal mesmo é casinha. morar mais distante, né? Digamos uma casinha de 2 milhões de dólares para É, cima. 2, 3 milhões, aí a gente tá falando já de Igual o outro nosso pico. amigo Drake, né? O Drake mora Ele mora Em num bairro Toronto, aqui, ó, muito downtown. chique. E não, não, ele Não, é mora em Midtown, downtown, Midtown. sabe? Ele Mas, mora perto da Eglinton. mas assim, não, mas onde ele mora mesmo, ele é um pouco mais distante. É perto da minha casa, assim, perto, É, dirigindo, perto da sua casa. casa. Mas assim, é um bairro residencial de só casa e é um bairro muito chique. Mas só que você É. parar pra pensar, uma pessoa que mora na casa do Drake para ir pro downtown, sem carro, vai demorar aí uns 40 minutos. Então não é tão próximo do downtown, sabe? Não é. Pra gente que é brasileiro, sim, mas o padrão canadense, não. Uhum. Essa questão é bem, não tem como a gente generalizar. Vai depender do estilo da pessoa que você estiver se conectando, onde você Sim. está, mas no geral, eu pelo menos nunca passei por isso. A minha experiência quando eu cheguei no Canadá, eu fui com um mês de inglês, de curso de inglês, com 15 dias de homestay, que é casa de família. Daí fiquei na casa de uma família, eu acho que eles eram da Jamaica, eu não me lembro direito. Faz tempo. E eu fiquei 15 dias, mas ela foi, me buscou no aeroporto, me mostrou, olha, aqui é o metrô, aqui. Claro que a escola pede para eles fazerem isso também, mas eu via que ela fazia de bom grado, bom coração, não que era forçado porque era a regra da escola. Ó, você compra teu ticket aqui, se você sentir fome, tem esse mercado grande, tem não sei o que, ela me ajudou. E daí, nesses 15 dias, eu peguei e fui, porque li nos blogs e tal, né? Sei o quê, vou procurar casa por conta. E eu acho que eu entrei num grupo do Facebook de brasileiros, brasileiros em Toronto, alguma coisa assim, esses grupos que a gente usa. E uma portuguesa tinha anunciado um quarto lá. E eu peguei o metrô, que era lá Sozinha.
sozinha, lá na parte, perto da Kennedy Station, na parte East, e a casa dela era na Ossington. Daí eu fui, peguei o ônibus, cheguei lá, e ela tava recém-acordada, ela falou assim, ai, tô morrendo de fome, vamos tomar um café? Daí eu, vamos! Daí entrei com ela no carro e fui pro Tim Hortons com ela. Daí a gente ficou conversando, no final ela falou, fica pro almoço, eu já fiquei pro, eu só fui ver o quarto. Ela fica pro almoço, daí tinha um açougue, ela morava numa comunidade portuguesa, né? Tinha um talho bem ali na frente. Ela, ai, vai lá e compra uma carne pra gente, me deu dinheiro na mão. Eu peguei, fui, comprei, voltei, almocei, e ela falou, ei, quando você muda? Eu O que é falei, maneiro amanhã. dessa história, o que é maneiro é porque você podia muito bem pegar e ir embora, né? A gente está conversando sobre a confiança que as pessoas têm em sem nem conhecer, né? Então ela chegou e falou, ó, pega aí o dinheiro, compra uma carne e volta. Se você podia muito bem pegar o metrô e ir para casa e nunca mais aparecer, sabe? Isso é Sim, muito legal. Isso é uma coisa que aqui no Canadá eu acho que eu fiquei um pouco surpreso. Eles confiam muito na sua palavra. Eu acho que isso aí sim. é sensacional. A gente chega aqui, você vai no banco, você fala que é assim, eles acabou, vão acreditar e ponto. E eu morei com ela 1 ano e meio. Eu só parei de morar com ela porque ela vendeu, ela recebeu uma proposta irrecusável da casa dela. Porque a casa do lado foi vendida para uma família. E daí mudou o casal com um filhinho e a moça acabou ficando grávida. E daí ela convenceu os pais dela a morar perto. E daí os pais resolveram então morar na casa do lado. Só que a casa do lado era onde a gente morava. Ah, Então eles entendi. bateram lá e fizeram uma oferta. Anuncia a sua casa que a gente quer comprar. E tipo assim, eu não sei te falar valores, mas vamos dizer que a casa custasse 500 mil. Eles ofereceram 800 para Ah, ela. óbvio. Entendi, comprava duas. Então, então ela para ela valia muito a pena. E ela falou assim, Marcelo, e você? Porque eu acho que eu vou para um apartamento para Newmarket, era uma região longe, perto dos meus primos. Eu falei, minha filha, cuida da sua vida, pode deixar que eu cuido da minha. Faz o que for melhor para Ó, você. tá E daí vendo? ela vendeu e O eu tive que Michael, arrumar outro lugar. o Michael falou a história maravilhosa, tá vendo, Marcelita? Compartilhando sua Sim. vida aí com todo mundo. Olha, Nossa, mas eu tenho história desse Canadá, hein? sim, a gente vai Sim. contar muitas aqui. Olha, um ponto que eu gostaria de que a gente conversasse, eu acho que ninguém pensa nisso quando a gente vem para o Canadá. A não ser que tenha conversando com algum profissional, que eles acabam abrindo o jogo, mas descer de degrau, sabe? Ai, Descer, tem que ter mente descer, muito forte para descer de suportar degrau. No isso. Brasil, você é formado, você tem um emprego muito bom lá, você é reconhecido, talvez, no seu emprego, você sabe para onde ir. Chegando aqui no Canadá, será que o pessoal tem a disponibilidade, tem a vontade de começar tudo do zero? Chegar aqui e ter, talvez, estudar de novo, talvez procurar um emprego, talvez receber não que não recebesse no Brasil. Será que isso é uma vantagem? Será que é uma vantagem ou talvez uma desvantagem para você começar a acreditar em você mesmo, começar a ir aí para o mundo afora e ver que você é bom o suficiente em qualquer lugar do mundo? E aí, o que você acha, Marcelo? Bom, eu vou trazer de volta a minha história para Vamos poder lá. falar sobre Assim, isso. caso de sucesso é sempre bom. Vamos embora. Eu, quando eu saí do Brasil para vir para o Canadá, eu estava trabalhando há 10 anos na mesma empresa, eu era funcionária pública, gerente, e não gostava mais do que eu estava fazendo. A empresa não era ruim, era um banco, a Caixa Econômica, eu posso falar, a Caixa Econômica. E a empresa não era ruim, eu tinha uma posição boa, eu tinha vamos dizer assim, isso que você acabou de falar, de respeito dentro do meu trabalho. Eu estava há 10 anos, eu tinha função gerencial, eu liderava equipes, eu participei em projetos super importantes dentro do Brasil, como um contexto não só do banco, mas contexto Brasil, né? Trabalhei nas obras da Copa do Mundo, por exemplo. Né? Falava com prefeitos, com governadores, cheguei até a ver o nosso antigo presidente. Então, assim, quando eu abri mão disso tudo e cheguei no Canadá, primeiro, eu não conhecia ninguém. Ou seja, tá, e daí que você era gerente da Seu Caixa Econômica? O currículo que é já Caixa era. Econômica? O que é Caixa Econômica no Canadá, entendeu? É nada. Então, assim, para eu chegar e sair desse contexto para aceitar o meu primeiro trabalho de babá, né, de um menino de 8 anos, que ele, nascido do Canadá, o pai italiano, a mãe da Inglaterra, e eu cuidava desse menino, fazia o meu college de manhã e de tarde, pegava ele na escola às 3 da tarde, ficava com ele até 9 da noite quando os pais chegavam em casa. Os pais tinham um salão de beleza.
eu tive que lidar com essa situação, né? De gerente para babá, Fala que receber a teve um ordem, salto, né? uma queda bem grande. Mas, por incrível que pareça, eu até gostava disso, porque eu estava tão estressada, tão cheia de coisa, e aquilo não era mais a vida que eu estava procurando, que o fato de eu estar ali cuidando daquele menino foi como se fosse uma terapia para mim, né? Mas isso no meu caso. Agora, tem muita gente que essa parte de ego pega também. Por quê? Porque você tem que abrir mão de tudo isso. Você tem que voltar vários passos, a não ser que você já venha com uma proposta de emprego, por exemplo, um profissional de tecnologia que já venha com a mesma vaga ou até maior. Mas normalmente não é, isso é a exceção, não é a regra, né? Não, Marcelita, Então, às vezes eu falo que não tem que nem voltar, às vezes você tem que ir negativo, né? Porque você vai fazer é, muitas coisas que você vai estar sujeitando aqui, coisas que você jamais imaginaria que faria no Brasil. Então, com assim, certeza. vou dar alguns exemplos, assim, tem muita gente que acha que o emprego no McDonald's aqui, novamente, voltando aí para o McDonald's, é um emprego legal, e realmente eu acho que é um emprego legal. Sabe, uma pessoa que está começando aqui no Canadá tem que lidar com o público, tem que praticar o inglês, tem que entender a cultura interna assim, da empresa, é legal. Só que no Brasil, normalmente o público que a gente conversa, normalmente o público que vem fazer um intercâmbio para cá, ele trabalharia no McDonald's. Sabe? A Uhum. possibilidade dessa pessoa falar, não, é de boa trabalhar no McDonald's, é praticamente zero. Sabe? Então, assim, isso são coisas que a gente tem que pensar bastante. Que não Tem é que pensar somente ir para muito. o Canadá, juntar um dinheiro, é legal, gastar dinheiro aqui. Não, você vai sujeitar muitas coisas que às vezes você nem imagina que você faria um dia. Chegando aqui, então, você começa a se descobrir, você começa a saber que você tem habilidade de fazer outras coisas e começa a aceitar. A vantagem disso é que você vai olhar as pessoas com os outros olhos. Sinceramente, assim, uma Sim. coisa que eu aprendi bastante aqui no Brasil, o pessoal vem para cá, eles acabam julgando muito. Fala, não, você faz isso, você faz aquilo. Hoje em dia, eu acho que, tipo, eu vou pro Brasil, eu respeito todo mundo, sabe? Assim, ó, Com do, certeza, é do cara que, trabalho. exatamente, do cara que faz um trabalho que ninguém nota, eu noto hoje em dia. Sabe, eu falo, pô, muito obrigado. O cara que tá limpando a rua, passa no Brasil, pô, muito obrigado aí, obrigado pelo seu trabalho. Por quê? Você começa a perceber o quanto importante eles são para a sociedade, né? Que no Brasil eles não destacam isso e a gente acaba passando despercebido, infelizmente. Imagine se todo mundo fosse motorista de ônibus, se todo mundo limpasse a Sim, rua, se todo mundo fosse babá. Todo mundo tem o seu papel na sociedade, né? sim, sim, Então, a gente não pode olhar para uma pessoa que está trabalhando na construção civil com que aquela pessoa é menor do que uma pessoa que é gerente de uma empresa grande. sim. Não, ela Não, está fazendo o papel dela na sociedade que é muito importante. E isso. eu E o que aprendi é isso legal é também que no aqui, Canadá. aqui no Canadá, a gente aprende muito a valorizar o trabalho dos outros. Então, acho que isso é uma vantagem incrível. Você vem para o exterior. Eu não acredito que seja só no Canadá, não. Eu acredito que você vá para a Irlanda, você vá para a Não, qualquer Austrália. país. É muito assim, é nessa pegada. A outra vantagem legal é que, independente do trabalho que você fizer, você vai ganhar um dinheiro legal, que você vai conseguir ter uma vida digna aqui, você vai conseguir pagar um aluguel de um quarto, comer, pagar uma conta de celular, talvez ter o celular do ano. Então, assim, claro, isso vai depender das prioridades, né? Mas Sim. isso você vai conseguir. Então, acho que Poder realmente de é uma compra, vantagem. né? O poder de compra vai aumentar independente do trabalho que você for exercer. Então, eu acho isso sensacional. Eu acho que isso realmente é uma vantagem. Sim, o gerentão vai pegar o mesmo metrô que você, ele vai estar com o celular, sei lá, iPhone e tal, você também pode estar com o celular iPhone e tal, ele vai estar usando tênis da Nike, você também pode usar o tênis da Nike, você tem acesso, você vai no mercado, você compra comida, sei lá, o Häagen-Dazs que você quer comer, que é US$ 4, com Sim, coisa que você não comeria no Brasil. Então, isso é verdade. Não importa o trabalho que você faça, você vai ser. E nos trabalhos manuais, a gente sabe muito bem que aqui ganha uma porrada de dinheiro, né? sim. Porque Mão de muita gente obra, não né? quer a mão de obra. Até que aqui, você sabe aquele do it yourself, DI, né? Sim, DIY, aqui você faz muito, porque, vou instalar comprei o sofá aqui na IKEA, me custou US$ 500, vou pagar a taxa de instalação, cento e pouco. é. Não, eu vou instalar eu mesmo. Então Você você vai, você vai aprende. usar o famoso YouTube. Como instalar tan, tan, tan. Isso aí eu uso demais aqui. É outra Não, coisa que eu acho que eu tudo. aprendi muito aqui. É tipo começar a montar a sua casa, montar os móveis.
Porque realmente no Brasil você compra montado, né? Não que vão te entregar montado. O cara vai lá, a própria empresa vai e A monta para você e instalação. pronto. Mas aqui Uhum. não. Aqui a IKEA que é onde eu compro, né? Vai chegar, vai te dar uma cama, você vai ver um pacote todo fechado. Primeiro que você vai ter, como é que eu abro isso aqui sem quebrar, né? Porque eu abrir vai cair tudo. E aí você Eu vai acho que a gente fazendo tem que aos fazer poucos. uma live só sobre, tipo assim, montando a sua casa no Canadá. Ah, eu acho que Quais seria legal. lojas ir e que custo barato, claro, né? Porque a gente tem que levar em consideração que mesmo sendo barato, quando você chega do Brasil para cá, a moeda vale menos. Então a IKEA é o mais barato de todos para você comprar móveis. Que ainda é caro pro Mas Brasil, né? ainda é caro para o Brasil, porque é vezes 5, vezes 4, né? Sim. Mas é o jeito mais barato. E tem, a gente pode falar dos Dollarama, dos Dollar Store, de outras coisas que a gente pode comprar que dá para mobiliar uma casa. Estou falando disso agora porque eu acabei de mobiliar uma, então tá fresquinho na minha cabeça. Eu acho que seria legal. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Seria bom eu tentar um futuro no exterior? Tenho 17 anos e pretendo ir para o Canadá ou Portugal. Cara, assim, é, é Straw What, FF. Sinceramente, eu vim para o Canadá a primeira vez com 23 anos. Se eu soubesse quanto bom seria a minha experiência com 23 anos, eu acho que eu perturbaria meu pai para vir antes. Sem brincadeira, eu Sim. acho assim, que realmente eu digo, lá no Brasil eu tenho uma condição legal, não sou rico nem nada, mas eu tenho uma condição legal lá. Meu pai me mandou para cá, para o exterior, meu pai e minha mãe me bancaram aqui, eu tive oportunidade que poucas pessoas têm, e realmente é uma experiência que eu não consigo te descrever. Eu ia passar aqui o dia inteiro falando, porque realmente hoje, para mim, a experiência de eu vir para cá, conhecer novas culturas, entender novos lugares, eu começo a entender vários filmes. Eu nem digo o idioma, eu digo como eles se comportam, sabe? Assim, você começa a entender por que aconteceu isso no filme, por que aconteceu aquilo, porque você começa a entender a cultura de todo o mundo inteiro. Então, realmente, você com 17, 16, 15, sei lá, qualquer idade, não tem idade para você começar a vir para o exterior. Mas quanto mais cedo, se você tiver condição, se você puder vir, com certeza vai te adicionar muito mais você vindo cedo, porque você tá mais sujeito a fazer várias coisas, você tem uma disposição maior, uma saúde melhor. Então são várias coisas. Eu acredito que valeria a pena assim você vir. Eu também acho. Acho que vale muito a pena. E trabalha tanto abre as oportunidades para você, quanto para a família futura, que se porventura você quiser fazer. Mas essa questão de você ter essa cultura da América do Norte, que é diferente do Brasil, nesse quesito de valorizar todas as profissões, valorizar todas as pessoas, de você ser mais independente, fazer as coisas por conta, ter acesso a ter esse poder de compra, então você não fica com aquela sensação de, poxa, não posso ter isso, não posso ter aquilo, não posso ter aquilo, você pode ter o que você quiser. Basta você trabalhar e correr atrás, que você pode Exatamente. sim ter o carrão, pode sim comprar as coisas que você quer. Isso não vai ser o. Claro, se você quiser viver igual o Drake na mansão dele, daí você tem que ter um quê a Algum mais, talento extraordinário, né? mas uma vida normal, você pode ter tudo com emprego normal, Sim. entendeu? Não precisa ser um super gênio para poder ter uma vida decente. Sim, Marcelita, vou puxar o próximo tema aí que eu acho Puxa, que seria exatamente na minha cabeça, mas alguém acabou perguntando aqui. hum. Tem vontade de ir pela qualidade de vida. Dinheiro em todo lugar ganha, sabe? Ela tem vontade de ir pela qualidade de vida. Então, o próximo tema seria a gente falar um pouco sobre a qualidade de vida aqui. Tem vantagem a qualidade de vida aqui comparado com o Brasil? Eu vou falar um pouquinho o que eu acho que eu aprendi nesse meio de intercâmbio que a gente vive, né? Em uma da palestra do Eduardo aí, que a gente conhece aí da Canadá Intercâmbio, inclusive ele fala uma coisa o seguinte, o brasileiro, a qualidade de vida é você ir na esquina e não ser assaltado. É isso que ele fala na palestra deles, e isso me admirou muito, porque isso não é uma qualidade de vida, né? Isso Isso não é o deveria direito. fazer parte de uma qualidade de vida. Qualidade de vida é o que a gente estava conversando anteriormente. É a gente ir numa Apple Store e falar, eu posso comprar isso a hora que eu quiser. Porque eu trabalho, eu ganho. Ah, mas só que você não tem o emprego dos sonhos. Não tem problema. O seu emprego, qualquer emprego que você tiver digno, que você está trabalhando, fazendo seu dinheirinho, você tem condições de comprar as coisas que te agradem, né? Então, eu acho assim que a vantagem daqui do Canadá sem dúvida, é você ter esse poder de compra, você ter uma qualidade de vida, você poder morar em um lugar que te agrade, morar em um lugar, eu gosto de downtown.
você vai conseguir alugar um lugarzinho lá, nem que seja um quarto que você vai dividir com alguém, mas você vai conseguir morar onde você quiser, você vai conseguir comer o tipo de comida que você gosta. Então, eu acho assim que realmente a qualidade de vida Viajar, aqui, né? Passear. viajar, juntar dinheiro para você voltar para o Brasil uma vez por ano, por exemplo. Então, eu acho que a qualidade de vida aqui você vai ter. Só vai ter que lutar no início, porque vida de imigrante não é fácil, mas vai ter. É, não, segurança pública, não tenho o que te falar daqui do Canadá. Não tem assalto? Tem. Não tem mortes? Tem. Assassinatos? Tem. Mas não tem nem como comparar com A relação ao proteção que é muito acontece difícil. no Brasil, né? É muito tranquilo. Você pode andar à noite com seu celular na mão? Pode. Tá vindo uma pessoa. O problema é que aqui no Canadá, eu diria, é que tem o uso às vezes de drogas, as pessoas podem estar na rua drogado e você não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Às vezes ela olha para você e acha que você é sei lá, Um um poste. abacaxi, um abacaxi que solta coisas picantes e vai querer te atacar, entendeu? Então, assim, se você vê alguém que tá meio assim, tá uma desviada, né? Não é porque, tô no Canadá, aqui nada me acontece, a segurança é 100%, que você vai se enfiar em situação que possa te trazer risco. Não, mas é bem mais, é muito mais tranquilo do que viver no Brasil, isso é fato, não tem nem o Sim, que dizer. eu Se acho, eu qualidade de acho vida é que isso, é. sim, eu acho que a qualidade de vida aqui, a gente pode dividir em vários setores pequenininhos, né? Mas uma pessoa muito rica no Brasil, a gente só comparando uma pessoa muito rica, vamos supor que a gente está ganhando um salário aí de 500 mil por mês. Eu sei que isso é inviável, né? Poucas pessoas ganham isso, mas vamos supor que existe essa pessoa hoje aqui. Então, essa pessoa, ela provavelmente não vai poder gastar esse dinheiro no Brasil. Porque se ela começar a comprar aquele carro super caro, aquela casa super cara, ela vai ter que começar a andar com segurança no Brasil. Vai começar, ela não pode ir para lugar nenhum sozinha, não pode ir com um cordão de ouro, não pode ir com um relógio de ouro. Por quê? Porque realmente é inviável você É gastar muito inviável. dinheiro sem você colocar a sua segurança em risco. Aqui é Eu, diferente, né? Aqui o pessoal consegue gastar, consegue comprar. O pessoal eu vou dar um exemplo assim que realmente é uma coisa que eu vejo, eu ando de metrô aqui. Então, no Brasil, eu tenho um iPhone 10 que é antigo, né? Comparando assim, é antigo. No Brasil talvez seja ainda novo, mas aqui é antigo. Mas quando eu fui para o Brasil, eu tinha que 2 ou 3 semanas que eu tinha adquirido o iPhone 10. E aí eu fui lá, o pessoal, meu Deus do céu, você tem um iPhone 10, é rico. Quando eu entro no metrô aqui, é todo mundo usando o com o iPhone. iPhone É 10. todo Então mundo. ninguém vai querer Não é roubar o teu possível. iPhone. Tem uma Apple aqui dentro do metrô, não é possível, sabe? Então é todo mundo. Então, assim, é só mais um. É como se fosse qualquer aparelho, sabe? Então acho que isso faz parte da qualidade de vida também que a gente está conversando. Eu tenho um relato para fazer de uma família que a gente trouxe para o Canadá. Justamente isso. Uma família muito rica, do seu estado, inclusive, do Rio de Janeiro, que ele tem uma rede de restaurantes no país, no Brasil. E para ele manter o nível que ele queria de vida, ou ele se limitava por causa disso, ou ele ia gastar muito dinheiro para manter uma estrutura de morar num condomínio tal, ter um carro tal, ter seguranças tal e não sei o que lá. Então ele achou melhor ele mudar com a família toda para o Canadá e fazer a gestão dos negócios dele do Canadá. E ir para o Brasil quando necessário, quando ele não conseguir fazer essa gestão online. No Canadá, ele escolheu uma cidade que não é uma cidade, não é Toronto, é uma cidade próxima a Toronto, mas é uma cidade pequena. Só que ele pode morar num casão, ter o carro que ele quer, que é super poderoso. As crianças dele vão para a escola pública, não paga nada, faz aula de inglês e francês, vão a pé, inclusive, para a escola, e ele fica acompanhando eles com a bicicletinha indo para a escola. São 4 filhos. A esposa está estudando e tal. E ele instalou toda uma questão de telefonia, aquelas coisas que sempre fala, de ligar lá como se fosse no Brasil, de câmera, não sei o quê. E ele controla os negócios dele do Canadá, porque é mais barato para ele viver com qualidade, que envolve poder de compra e segurança para a família dele, no Canadá, pagando, levando em consideração da moeda de 4 vezes, 4 ou até 5 vezes mais, do que ele ficar no Brasil. E ele Sim, vai para o Brasil só se for estritamente necessário, porque precisa dele para alguma coisa lá. Senão ele sim, prefere também trazer os parentes dele para isso, mas cá. nem só a questão financeira, também a dor de cabeça, a preocupação,
né? Que o que você está descrevendo, a pessoa, vamos supor, a sua mulher está indo para algum lugar, os seus filhos estão indo para algum lugar. Se você for estiver no Brasil, se você estiver no Rio de Janeiro, que você mencionou à noite, o risco que você está preocupado que pode acontecer alguma coisa é grande. Aqui não, Uhum. aqui é tranquilo. Não que não vá acontecer, isso é bem importante falar, sabe? A galera Sim. que fala, não, o Canadá é seguro 100%. Não, como qualquer país, existe crime, existe pessoas que assaltam. Só que se a gente botar a probabilidade disso acontecer, é mínima, sabe? É mínima, mas existe, pessoal. Não vai achar que aqui é um mar de rosas, que você não vai acontecer nada com você. Se você der Tem mole, muito vai ladrão de acontecer. bicicleta também no Canadá. Aqui em Toronto é assim, diria que eu consigo trazer milhões de casos aqui, sem brincadeira. Eu tenho um estudante que, inclusive, ele deu o azar de perder duas coisas. Primeiro, ele Hum, comprou uma bicicleta para ele e para a esposa. Então, nessa dele ia para casa almoçar, ele prendia a bicicleta. Um dia ele voltou, as duas bicicletas foram embora. foram Então, roubados. então aí ele resolveu comprar uma scooter. Uma motozinha assim Uma para ele. motinha. Mesma história. Foi lá, prendia. Um dia, quando foi almoçar, quando desceu, pegaram as duas motos, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu passando que realmente não é perfeito. Então, quando Não. vocês participam de palestra, você vê canal no YouTube, você vê onde o pessoal fala, vem para o Canadá, que é seguro em comparado ao Brasil, sem dúvida nenhuma, mas tem seus perigos também. Tem. É. O que eu vejo mais é isso. Roubo de bicicleta tem muito. E você andar em local onde tem muita gente que faz uso de drogas. Daí é meio perigoso mesmo. Sim, Porque você não. o Canadá legalizou o cannabis aqui, eu não lembro quando foi, não lembro se foi 2018, Foi 2016, eu não lembro, mas legalizou. 2018. Não tem tanto tempo assim. Inclusive, tem umas três lojas aqui no lado da minha casa que fica uma fila. Qualquer dia, eu tô prometendo, vou passar lá e vou tirar uma foto para vocês, para mostrar a foto. Fica uma fila imensa ali. E, sinceramente, se eu fosse parar para julgar, tem pessoas de tudo quanto é tipo. Tem pessoas de Sim. terno na fila lá, tudo bonitinho, que você fala, pô, esse cara aí trabalha no escritório. Tem pessoas que tá com dread, cabelo grande, não sei o que eu falo, pô, essa pessoa, ela, sei lá, vende bijuteria na rua, não sei, sabe? Então tem tudo quanto é jeito. Mas isso que você falou na hora lá, que você não sabe o estado da pessoa, eu particularmente, eu nunca tive essa preocupação de eu andar na rua e achar que vai chegar um doido do nada fazer alguma coisa. Mas quando eu vejo que tem alguém falando sozinho, eu sempre fico distante. Isso sem É, dúvida. não, eu já vi umas coisas estranhas. Não, Já, a mesma aí em Toronto, uma vez no metrô, eu tava no metrô e o cara começou, tipo, a falar e levantar e surtar. Daí eu peguei, quando parou na próxima estação, eu desci na última porta e entrei no próximo vagão. Mas passou um pouquinho, o metrô já parou, porque ele tinha surtado, daí tiveram que ir lá pegar ele e tal. E às vezes, aqui em Vancouver, por exemplo, ali em downtown, tem uma parte, bem a parte que é famosa, onde tem aquele relógio, né, que é a vapor. Ali também, eu fui passear esses dias lá, acho que era sábado à noite, não sei. E o pessoal, assim, tipo, tinha um rapaz que ele tava meio que agachado, né? E ele tava vendo alguma coisa no chão. Eu até olhei para ver se tinha alguma coisa, mas não tinha nada. E ele ficava balanceando, assim, para lá e para cá, e tentava pegar no chão, voltava, daí olhava, falava um monte de coisa. Então, assim, pode ser que seja inofensivo, né? Que ele só tá meio passado ali do não pode ser uso. que não, né? E... Mas pode ser que não, pode ser que ele olhe e veja que você tá você é uma ameaça para ele. Sim. Então, eu também aconselho, se tiver alguém meio passadinho e você estiver sentado próximo, andando próximo, cruza, muda de vagão, pra não dar sorte pro azar, né? Isso, Deixa. isso lembrando, pessoal, que a gente está falando de Canadá, mas só que isso acontece no mundo inteiro. Então, Ah, assim, é, eu sim. conheço pessoas que moram na Irlanda que entram no mesmo discurso. Chega lá e fala, aqui tem muito doido, aqui tem muita gente que usa drogas, que faz isso, que faz aquilo. Então, assim, isso não é uma coisa de Canadá. Não. Pelo incrível que pareça, isso é um problema mundial. Então, aonde você for, você vai ver muita gente assim. Muita gente começa a consumir drogas por conta de, sei lá, perde trabalho, perde família e fica nessa vida aí para sempre. Então, Quando... realmente é uma coisa a levar em consideração. Se não que não tenha no Brasil, no Brasil tem bastante, principalmente Não, no tem centro do Rio também. tem bastante. Mas isso é uma coisa que se você está achando que não vou ver no Canadá, não vou ver na Irlanda, na Nova Zelândia, você sim, você vai ver com certeza esse tipo de gente.
Na Irlanda, você comentou, eu fui para a Irlanda em janeiro do ano passado. E daí, no sábado à noite, eu estava em Dublin e eu falei, quero ir num pub escutar música irlandesa, né? A música famosa deles lá, o folk. Daí a gente foi e tal. Só que o que acontece na Irlanda? Porque é um lugar, Dublin, que tem muito bar, muito pub, essa parte de música e muita bebida e tal. Várias pessoas da Europa, como a Europa você consegue se movimentar muito fácil, pegou um aviãozinho, 40 minutos, está em Londres, Sim, tá, entendeu? E é baratinho, um avião é 10 euros, um trem é 50 euros, mas você está ganhando em euro e tal. As pessoas se movimentam muito no final de semana. Então, por exemplo, lá no bar que a gente estava mesmo, tinha um grupo da França, um grupo de não sei aonde, um grupo não sei aonde. No dia seguinte, quando a gente acordou cedo e a gente foi fazer um outro passeio, a cidade, sério que eu vou falar, é filterless, né? é filterless, claro. A cidade toda vomitada, o centro. Nossa senhora. Porque o povo entorna, né? E tá ali só um final de semana mesmo, eu nem moro aqui, moro em Londres, moro em Paris, moro não sei aonde. Bebe com gosto e passa mal e vomita E de seguinte vai deixa por embora pro lá país. mesmo, né, o que bebeu. E daí quem mora na cidade acaba não usufruindo tanto do centro e das coisas, porque quer evitar essas situações. E fedor Mas também deve ser horrível. não, é nojento. É nojento. Então, não sei se eu dei azar, se justo naquele sábado à noite era um dia especial de receber gente bêbada do mundo todo. Mas no dia seguinte tava nojento o centro. Sério, nojento. É, isso aí também é uma coisa que a gente tem que sempre estar pensando, né? Porque realmente só vai cuidar da cidade quem mora na cidade. Não adianta. É tipo quando a gente fala, quem é que vai cuidar da casa? Quem mora na casa. Quem não mora na casa provavelmente não tá nem aí. Marcelita, eu quero entrar em um outro assunto também, que eu acho que Manda. esse assunto. Eu vou ter muita experiência de falar de Canadá nesse assunto, assim, qualquer assunto, né? A gente vai ter experiência de falar de Canadá. Eu não sei como são nos outros países, mas golpes. Tem muita gente que tá achando que chega aqui, eu não aguento mais aquele golpe do cara do presídio me ligar e querer tirar o dinheiro, sei lá, do cara falar que tá com a minha mãe, que vai matar minha mãe, que eu tenho que depositar dinheiro. Então, assim, será que é uma vantagem vir para cá e vai se livrar desses golpes, dessas ligações? Aqui no exterior existe golpe também? Existe. Tem, ó, gente, ó, esses dias, ó, ficam me ligando os collectors. Collectors é como se fosse uma empresa de pessoas que devem no país, né? Então, eles O número é ficam. novo de celular. Não, é um número que eu uso desde 2016. Ah, sim, porque Só que não o sei meu se. novo, quando eu peguei, assim que eu cheguei aqui em 2013, quando eu peguei esse número, tinha um cara que me ligava, me chamava pelo nome, falava, eu não lembro o nome, eu vou mudar, falar, João. Ô, João, cadê os 10 mil que você está me devendo? Eu falava, como assim? Eu acabei de peguei esse número semana passada, já estou te devendo dinheiro? Como assim? Não, esses collectors me ligam todo o tempo. Às vezes eu até me pergunto, meu Deus, mas será que eu devo para alguém? Será que eu devo para algum lugar? Porque como você é novo, né? Você tá no país, às vezes, sei lá, deixei alguma coisa sem pagar. Eu falo, não devo para ninguém. Minha conta tá aqui, tá funcionando bonitinho. É a mesma conta que eu abri em 2016. Meu telefone tá pago. Não tenho prestação. Aqui não é igual no Brasil, que a gente fica fazendo aquele monte de prestação. Não tenho prestação nenhuma, não deu para ninguém. Sai fora. Daí eu comecei a bloquear o cara, né? E esses dias eu recebi uma mensagem que quando você tem aquelas you must attend this call. Você Sim. tem que atender essa ligação, porque senão você shall, como foi o shall, né? Shall we? Falava assim, que se eu não atendesse a ligação, em poucos minutos eu seria presa automaticamente. Eu falei, caraca, como é que funciona isso? Aprendeu a estica o braço e veio as algemas, assim. Então, assim, tem golpe tanto de quem já tá aqui, e, gente, vocês que estão no Brasil, e vocês querem ir pro Canadá, ou para qualquer outro país, procure. É chato eu falar isso, porque como a gente é da área de intercâmbio, pode achar que eu tô, sei lá, falando mal de uma agência do Brasil. Não, não é isso. Mas se você puder procurar uma agência que está no Canadá ou pessoas que já vivenciaram morar fora, viajar, porque você pode evitar de tomar algumas decisões que você não, que a gente não ia orientar você a tomar.
mas aquela pessoa que te atendeu, ela não vivenciou aquilo e ela pode achar que funciona também. Entendeu? Então não vai mudar o preço da escola de uma agência do Brasil vai ser o mesmo preço de uma agência no Canadá, da Irlanda, da Austrália, whatever. Mas é bom você trabalhar, buscar pessoas que já tenham vivido as coisas. Uma das coisas que me preocupa muito, às vezes quando eu recebo clientes que acabaram fazendo as coisas por conta, só olhando o Facebook, só olhando o blog ou indo numa agência assim, é que compra coisas que não deveria comprar, assina contratos que não deveria assinar, ainda do Brasil. E aí pode ser que não seja nenhum golpe, mas pode ser que seja uma decisão que vai atrasar a vida, vai gastar dinheiro que já foi guardado, e isso pode cair na situação de golpe também de residência, né? Porque às vezes a pessoa pode te orientar a você já olhar a residência do Brasil e você se comunicar com alguma pessoa que esteja aplicando o golpe em estudantes internacionais que estão procurando residência no país. Isso tem que tomar muito cuidado. Isso acontece bastante, sabe? Eu acho assim, eu acho que eu iria um pouco para uma outra linha, não exatamente assim que as agências que estão localmente vão te dar uma informação melhor, mas assim, a pessoa que esteja te atendendo tem uma experiência do que Tem, está isso. vendendo, É isso sabe? que eu falo. Às vezes você pode ser no Brasil, não tem, tô falando que não pode, mas só tomar cuidado porque aquela pessoa tem uma experiência um pouco ampla com o assunto. Isso, porque realmente eu acho que ter essa experiência da pessoa te atender não precisa ser uma experiência vivenciada, porque realmente tem muita gente que está tanto Que tempo no já, mercado que acaba aprendendo, já viveu acaba muita pegando coisa. as práticas, mas pelo menos alguém que você entenda que tá entendendo o que está te passando, as informações, a confiança, porque realmente esse tipo de golpe, se a pessoa não conhece o Canadá, não vai conhecer esse tipo de golpe, não adianta. Eu vou te falar um É. golpe que é muito comum aqui, é que eu vou falar que muitos de vocês nem sabem o que eu estou falando. É o seguinte, o cara liga para você e fala que é do CRA. Aí você vai falar, o que é Sim. CRA? Sabe? Então, assim, a pessoa que mora aqui, ela sabe, o CRA é onde a gente declara a taxa, a gente tem que pagar imposto de renda, essas É coisas. tipo a Receita Federal do É, Brasil. isso, é o Canada Revenue Agency. Então, assim, eles ligam e falam que você está devendo, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e realmente é muito parecido. Você não está entendendo. Você recebe a ligação e tem a mesma musiquinha do governo, tem a única diferença que você descobre é se você está aqui, se você tem experiência daqui. Por quê? Porque a primeira coisa que o cara fala, o CIA ele não te liga. Tá, beleza, não liga, mas você sabe que ele não te liga. Você é novo aqui, É. você não tem noção. Você chegou aqui, tirou o seu C-Number, talvez trabalhou 1, 2, 3 meses, talvez um ano. Aí você recebe uma ligação ameaçando. Se você não vier aqui, se você não pagar, sei lá, 300, US$ 400, a gente vai cancelar o seu C-Number. C-Number é como se fosse um CPF aqui para você Você trabalhar. é. Então, você imagina o desespero da pessoa, sabe? Então, assim, é importante demais. Primeiro, dar uma pesquisada sobre os golpes. Esses são alguns golpes que eu estou falando, não realmente. Existem vários tipos de golpes diferentes. Eu vou tentar listar uns que vem na minha cabeça. Esse é do CIA que alguém te liga e pretende que é uma agência do governo aqui que vai te cobrar imposto. Outro golpe muito famoso aqui no Canadá é o golpe do cara ter uma casa aqui para alugar e tá indo viajar a serviço para a África, para, sei lá, para a Ásia, para a Europa, e vai te alugar com um preço legal, te mostra várias casas bonitas, assim, tudo, você olha, meu Deus, o meu padrão de vida vai continuar com um preço legal, você vai lá, você vai pagar isso aí e não vai existir casa nenhuma. Você vai chegar no Canadá, você vai chegar no endereço, se bobear, não tem nada. Esse é outro golpe. Tem mais um golpe famoso que é de trabalho. O brasileiro ele é tão desesperado por trabalho que eu acho que esse é o pessoal mais cai. Que é o cara que vai te contratar como freelance, ele vai conversar com você, eu vou te contratar aqui rapidinho. Então você começa a trabalhar, só que você vai trabalhar em cima de comissão. Então, por exemplo, se a Marcela me contrata, me paga US$ 300, eu vou te pagar 250. E o que você vai fazer? Você vai receber um cheque, depositar o cheque no seu banco, vai pegar a tua comissão e me repassar. Só que, galera, esse Aconteceu cheque é com sem as fundo. criptomoedas também, as pessoas faziam Tem isso. criptomoeda também. Então, assim, pessoal, esse cheque é sem fundo. Então, no momento que você passa esse dinheiro, até então o banco não sabe, mas no momento que o banco percebe que o cheque é sem fundo, ele te cobra o dinheiro inteiro. Então, ele te cobra, sei lá, se foi 300, ele vai te cobrar os 300. Mas lembra que você já deu 50 pro cara? Então já era. Mas eu tô botando um número pequeno. Normalmente é, sei lá, 5, 6 mil. Você repassa 3 mil pro cara e fica com 2 mil. Então, é um dinheiro tão fácil que realmente eles simulam que você está trabalhando durante uma semana, te dão um trabalho
e na hora de você achar que é tão real que você acaba perdendo dinheiro. Então, assim, é realmente uma coisa que vocês têm que entender que vir para o Canadá, ele não vai resolver todos os problemas que a gente não está aceitando no Brasil. Ele realmente, a desvantagem de vir para o Canadá é que a gente vai ter que encarar algumas coisas que a gente não aceita no Brasil. Mas isso faz parte do processo de imigração. Isso faz parte da sua experiência. Para mim, por exemplo, esses golpes, eles não me incomodam mais. Eu vou falar assim que chega a ser engraçado. Quando o CRA me liga, né, o CRA me liga, eu começo a falar em português. Ele rapidinho para de me ligar, sabe? Porque é tanto número diferente que eles vão ligando que eu acho que você tem que apertar um ou dois para falar com o atendente. E aí, Sim. quando eu aperto, eu falo com o cara, eu falo em português, o cara chega. Já, a primeira coisa que ele fala, you don't speak English? Eu falo, não, não, só falo português. Acabou, eles ficam 2, 3 semanas sem me ligar. Aí depois voltam a me ligar. Então, assim, é uma dica muito boa para a gente perturbar. Não, essa dica de quando alguém vem falar com você e você fala que não fala o idioma é uma dica que você usa para várias Sim, situações. tá aí uma vantagem de não ser canadense, tá vendo? Porque eles não podem. Sim, tem que tomar cuidado. Ali, a Daiane falou que não concorda. A Daiane, o que eu quis dizer é que não que todo mundo não vai saber das coisas, mas que se você tiver ligado a fazer uma pesquisa muito grande com quem já vivenciou, é melhor, mas não tem como generalizar, dizer que Sim, uma não agência no tem. Canadá Eu vai tenho, ter eu tenho um tudo bem exemplo. e Eu outra acho que você brasileira. conheceu o Rafael de Campinas. Você conheceu ele. Não, Rafael é correto. O bicho Ele, sabe mais de cara, Canadá que a gente. manjava tudo de E nunca Canadá. veio pro Ele Canadá. sabia do hotel que ficava na esquina 3 de Vancouver. E eu perguntei, você já foi no Canadá? Nunca pisou no Nunca. Canadá. Eu falava, o cara sabia de onde ficava o hotel, onde a escola, qual esquina, qual travessa. Eu falava, cara, que isso? Você sabe do. Tipo, ele falava de Toronto também. Eu falava, você sabe de Toronto mais do que eu. Dos lugares para comer, dos lugares para comprar roupa. Não, Exatamente. realmente, esse menino ele é espetacular. A cabeça dele é demais. Exatamente. Então, assim, é claro, a gente está falando de uma maneira geral aqui, e Sim, realmente é importante. A probabilidade de uma pessoa ter mais experiência morando aqui, ela é grande. Mas, claro, tem pessoas que moraram aqui, que voltaram, que vão atender pessoas, vão passar a experiência. Tem pessoas que são só curiosos, que acabam explorando mais o mercado, acabam entendendo até mais do que pessoas que moram aqui. Mas, no sim. modo geral falando, as agências mais especializadas são as agências que vendem local. Eu vou dar um exemplo assim, eu e a Marcela, a gente vem de Irlanda, vem de Austrália, só que a gente não é tão especializado como a gente é no Canadá, sabe? A gente vem, a gente tem um problema, a gente é curioso, a gente pega a dica, a gente lê, mas claro que talvez uma pessoa que vem desse mercado com 5, 6 anos a mais vai saber mais do que a gente, mas isso não quer dizer que a gente possa aprender também, né? Com certeza. Não, até assim, quando eu vim para essa área, saí da área de banco e vim para a área de viagens, intercâmbio, foi pelo fato que eu gosto muito de viajar, né? Então eu já conheci, sei lá, mais do que 15, menos do que 20 países. Mas, por exemplo, a Austrália que eu vendo, eu nunca coloquei o pé na Austrália. Então, eu sei que a região de Perth é melhor que a região de Brisbane para quem está começando. Por quê? Porque eu faço treinamento, eu leio bastante, eu fico fuçando nas coisas, lendo blog e tal. Então, eu vou conseguindo essa informação. Tento fazer amizade com quem mora lá, mas uma agência local vai ter muito mais conhecimento do que Com eu. Só que certeza. daí vem uma outra questão. Conhecer é uma coisa, ter vontade de atender é outra, né? Então, Sim, às vezes, você sabe, mas você não passa. Então, ou você não é tão bom eu acho que como, é o seguinte, como Marcelo, servidor, né? eu acho que é o seguinte, uma coisa que a gente tem que falar também, e é importante para quem está pesquisando aí morar no exterior, vão existir diversas barreiras invisíveis para você. O que eu estou dizendo, barreiras invisíveis? Vão ter várias pessoas que vão te passar informações falando que é impossível fazer isso, que não tem como, o amigo do meu amigo conseguiu, ou então, sei lá, o meu tio, ele trabalhava lá e foi deportado. Galera, você tem que pegar e esquecer o que está na sua volta, esquecer. As vantagens e desvantagens que a gente está conversando é sobre eu e a Marcela. A gente está compartilhando um pouco o que a gente acha. Mas talvez para você, o que é vantagem para mim é desvantagem para você. Entendeu? Então é muito importante a gente tentar colocar e fazer uma mediação disso. Porque realmente, eu para mim, por exemplo, adoro Toronto, eu acho uma cidade grande, mas tem gente que chega aqui e fala, essa cidade é uma porcaria.
eu não quero pisar em Toronto, eu quero morar numa cidade menor. É o caso que a Marcela falou lá do cliente dela, que ele não quis ir para Toronto, ele quis uma cidadezinha menor, que tem menos habitantes, que talvez ele more numa casa, tenha mais espaço. Então, essas coisas são bastante relativas de pessoa para pessoa. Mas, claro, a gente tenta compartilhar aqui o que a gente acha que é vantajoso e o que é desvantajoso para a gente. Marcela, uma coisa que gostaria que a gente falasse, eu acho que a gente falou no decorrer da live já, é o crescimento para a gente, tanto profissional como pessoal. Eu vou começar falando um pouco que, sensacional, eu sou uma pessoa, assim, super mimada. A minha mãe não está na live hoje, mas se ela estiver aí, ela vai concordar. Sou bem mimada, sou da minha mãe, sou do meu pai, dos meus irmãos, tudo. Então, eu lembro quando eu vim para o Canadá em 2010, a primeira vez, eu não sabia cozinhar um arroz. Não tinha noção. Eu nunca tinha lavado uma roupa na minha vida com 23 anos, sabe? Então, assim, eu não tinha noção das coisas. Então, uma vantagem que eu vou falar é que o meu crescimento pessoal foi assim, eu não consigo colocar em palavras, foi assim, sensacional. Hoje em dia eu já lavo minha roupa sozinho, hoje em dia eu pego, cozinho, sabe? Então, hoje em dia eu faço minhas coisas sozinho, mas eu não tinha noção de como fazer isso. Então, assim, a vinda para o exterior, ela é uma vantagem também para o crescimento profissional e pessoal. O profissional a gente já sabe o porquê, então a gente não precisa entrar muito em detalhe, mas pessoal, você se conhecer, você entender o que você é capaz é uma coisa que indescritível, né? A minha história já é totalmente diferente, né? A minha história de vida sua. Eu saí de casa praticamente eu tinha 16 anos. Porque Olha ela eu. me sacaneando, olha que sacanagem no chat, que avanço. Avançou muito, já sabe lavar roupa, né, Daiane? Já sabe ir no mercado sozinho e comprar uma comida. Foi um avanço, sim, superação. Mas, enfim, aí que a gente pode falar, a gente não pode usar realidades absolutas. A minha realidade, eu com 16 anos eu era casada. Eu saí de casa com 16 anos, meu filho nasceu com 17 e eu me ferrei muito, né? Imagine uma adolescente com 17 anos com filho. Então, foi muito difícil a minha vida. Eu tive que aprender a lavar roupa muito cedo, a fazer a própria comida. E eu fazia comida não só para mim, mas eu tinha um esposo, eu tinha um filho, né? Então, o fato de crescer nesse sentido, quando eu vim para o Canadá, eu já considero que eu já era grandinha, né? Já trabalhava há muitos Com quantos anos. anos você veio para o Canadá? Eu tinha 31. Tá. 31. Então foi. Só que aconteceu, na minha crise dos 30, né, eu posso dizer que Nossa, é, que Sandy é uma, Júnior, não Sandy? que é uma crise de identidade, entendeu? Isso o Canadá me ajudou, porque o que aconteceu? Quando eu tinha 30, eu não era mais casada. E eu me dediquei muito a todo mundo e muito ao trabalho. Como eu virei funcionária pública, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Então, eu me dediquei muito àquele trabalho, muito à minha família, a muito, muito, muito. E eu sentia que, quando eu vim para o Canadá, eu falei, gente, e aí? E eu? Né? Qual que é a minha identidade? Quem sou eu? Sou brasileira, eu sou filha de fulano e tal, sou mãe de não sei quem, sou irmã de não sei quem. Eu tenho várias funções nessa sociedade, mas eu não, eu quando, sabe, eu não olhava para mim mesma e falava assim, quem sou eu? Né? O que eu gosto de fazer? Aqui eu não sou funcionária pública. Lá aconteceu de eu sair 18 anos, 19, virei funcionária pública. Não, aqui eu vou ter que procurar um trabalho. O que que eu gosto de fazer? Eu sou bancária. Bancária é uma profissão, não é como um advogado, como um engenheiro, como um médico e tal. É você sentar ali e fazer serviços bancários. Então, assim, eu passei por uma construção de aqui, naquele momento, estava sozinha. E eu não tinha os olhares, né, dos meus pais, né, dos parentes, das pessoas do meu trabalho, da sociedade que estava ao meu redor para me julgar. Porque eles não viam o que eu estava fazendo, essa construção que eu estava tendo. Eles não viam que eu estava trabalhando como babá, não iam me julgar. Como é que você fazia isso, agora você faz assado, entendeu? Sim. Então, diferente de você, eu já sabia fazer tudo, inclusive lavar roupa e cozinhar, mas foi um momento que eu consegui me identificar, me entender mais. Eu digo assim que os meus primeiros 3 anos de Canadá
foi a mesma coisa que você fazer 10 anos de terapia. Sim, não, mas a gente está entrando mais ou menos no mesmo assunto, só são evoluções diferentes, né? Porque, Sim. querendo ou não, você se conheceu quem era a Marcela, você começou a conhecer quem é a Marcela de verdade. Eu passei por isso também, não de saber quem eu sou, tudo, mas eu comecei a entender o que eu sou capaz de fazer sem precisar de ajuda. Então, eu Uhum. comecei a entender, poxa, eu consigo negociar uma casa, por exemplo, procurar uma casa sozinho, eu consigo tomar certas decisões que talvez eu precisava pesquisar com um monte de gente até eu tomar essa decisão. Então, assim, eu diria que com 23 anos, se eu fosse querer comprar um computador, isso aqui eu tô falando coisa simples. Eu tenho que perguntar para, sei lá, umas 10 pessoas para ver a configuração. Hoje não, hoje eu consigo chegar na internet e falar, eu gostei, pum, comprei, dane-se. Sabe? Então, assim, essas coisas, elas acabam te ajudando a crescer, assim, a crescer o seu crescimento pessoal, que, claro, o arroz, assim, a Dayana tá até perguntando se eu aprendi a fazer sim, viu? E sai bom agora, tá? É assim, e quem ensinou foi meu irmão. Então, eu acho assim que o crescimento, ele realmente, ele vai acontecer, mesmo se a pessoa venha para cá já adulta, venha para cá já desenvolvida, casada, no seu caso não foi, mas quem vier casada com filho, vai conhecer uma parte de si que não conhece no Brasil. Então, isso é uma vantagem aqui no exterior, que realmente em lugar nenhum, se você não está se mudando, sei lá, você vai do Rio de Janeiro para o Nordeste, você não vai ter essa experiência de conhecer uma coisa completamente nova, do medo tomar conta de você e mesmo assim você vai ter que encarar. Você não vai ter aquela opção de, não, vou ficar aqui, vou deixar para depois e cara, vou ficar. É tipo aquele cara que fica no fundão, vou deixar para depois, talvez o professor nem me chama aqui. Não tem, aqui isso não existe. Aqui você vai ter que encarar, você vai ter que realmente, se você não fala o idioma, você vai aprender na marra. Você vai A chegar. pressão é muito grande. Quando você está sob pressão, você tem que evoluir, porque ou você cai ou você evolui. Não tem ficar parado e não agir, né? Então, quando você está sob pressão numa situação dessa que não tem para onde correr, né? Que nem, porque assim, às vezes você está no Brasil e você está sempre tendo os mesmos resultados, convivendo com as mesmas pessoas, você está e não está gostando, e você não sabe o que fazer. Quando você muda de ambiente drasticamente, não só mudar de cidade, do Rio de Janeiro para Niterói, de Niterói para, não sei, para Petrópolis, você muda de país e se coloca em situação dessa, essa pressão vai fazer você evoluir muito. Vai ser muito difícil no começo. Muito, muito, E muito aí, difícil. isso, e aí a gente entra no detalhe. Será que isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu acho que isso aí é muito pessoal, né? Para É, mim foi uma vantagem incrível, porque eu comecei a fazer coisas que eu acho que se eu tivesse no Brasil até hoje, eu não acredito que eu ia saber fazer um arroz hoje em dia. Sabe? Se eu tivesse no Brasil. E tô sendo, tipo, as coisas simples da vida. Eu não acredito que eu ia saber, sei lá, varrer uma casa hoje em dia. Sabe? Assim, é realmente talvez lavar uma louça, essas coisas. Então, eu acho que é muito legal. O ponto aí, a Jade, um beijo aí pra Jade, uma parceirona minha aí, né? A Jade que tá aqui em Toronto também. Ela falou que realmente, eu acredito muito. Olha, vou falar exatamente o que ela falou. Eu falo que quem vem para o Canadá evolui ano-luz porque vai sair totalmente da zona do conforto, sabe? E isso, acho que ela botou uma coisa que não tem outras palavras. É realmente você vai sair da zona do seu conforto, independente de quanta grana você tenha. Você pode vir para cá milionário, você vai chegar aqui, você vai ter que procurar uma casa para morar, você vai ter que tipo se adaptar à casa, se adaptar à cultura, você vai ter que, se você quiser comprar um carro, você vai ter que pesquisar o carro. Então, realmente, a zona do conforto já era. Você pisou no Canadá, você está fazendo uma coisa completamente nova e você está nascendo de novo, só que mais velho. Vamos botar assim. sim. Não. Não, é muito crescimento. Eu, no meu caso, só dando o meu voto, eu acho que foi muito vantajoso. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu não teria coragem de ter feito, né? Saído do serviço público e ido para empreendedorismo. Eu não sei se eu teria tido coragem de fazer isso. E talvez estaria trabalhando lá esperando a minha aposentadoria, que era uma coisa que eu temia. É coisa minha, gente. Não tô falando nada de vocês, assim. Mas eu temia eu ter que ficar lá trabalhando por mais 30 anos esperando a aposentadoria e não conhecer outras oportunidades. E eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Tipo, poxa, você tá num serviço público ganhando bem, numa posição boa, todo mundo quer e você tá se desfazendo disso. Entendeu? Então eu temia por aqui, porque É eu falei, legal. talvez
que eu não me conhecia, eu temia, eu não tinha, eu acho que eu não teria coragem de ter feito as coisas que eu fiz se eu estivesse no Brasil. Então, para mim, foi vantajoso. Eu acho isso legal que você está falando. Inclusive aí a Rafa e a Rafaela que está aí no chat falando com a gente aí, um beijão. É lá da Irlanda, ela mora lá na Irlanda, então qualquer dia está convidada aí para participar aí do nosso, sei lá, live, podcast, YouTube, sei lá o que a gente vai chamar isso, mas está convidada aí para falar um pouquinho da Irlanda. Então, eu acho que isso é importante porque muitas pessoas elas colocam essa dúvida que você falou, o seguinte, pô, eu tô com um emprego legal, eu tô com uma estabilidade no Brasil. Será que vale a pena eu sair desse meu emprego e ir para o Canadá, começar tudo novo, começar a procurar um emprego que eu não sei se vai ser estável? Será que eu sou capaz de achar esse emprego? Sabe? Então, realmente, esse estágio que você passou, eu diria que eu vim para cá muito novo. Então, para mim, eu já não tinha emprego bom mesmo, eu trabalhava lá no Banco do Brasil, eu fazia algumas coisas lá que eu tinha que protologar, alguns pagamentos de Protocolar. advogado, isso de advogado. Então, assim, eu já não estava muito feliz lá, né? Era uma coisa que eu estava fazendo por diversão, né? Por eu estar fazendo faculdade, trabalhando, mas eu não tinha um emprego que eu falava, não, isso aqui eu vou fazer pro resto da minha vida. Então, para mim, foi uma decisão mais fácil, sabe? Mas para muitas pessoas, e sinceramente, isso é uma coisa para pensar que vocês têm que colocar no papel, às vezes abandonar tudo é uma desvantagem vir para cá, sabe? Assim, não é todo mundo que só porque tá vindo para o Canadá, tá vindo para um país novo, tá vindo com uma experiência nova, vai ser vantajoso para você. Então, isso é bom você colocar no papel, você botar o que você pode ganhar aqui, o que que você vai adquirir de experiência profissional, financeira, o que que a sua família vai ganhar. E se você vê que no meio da balança não está valendo a pena, realmente talvez você pegue o Canadá para visitar, talvez, mas Canadá, Irlanda, Estados Unidos para visitar. Mas se mudar é uma decisão muito grande que você abandonar o seu emprego e vir para cá sem pensar duas vezes, eu acho uma loucura, na verdade. Não, eu também considero uma loucura. Por isso que hoje, quando eu falo com os clientes, né, e quando a minha equipe conversa com os clientes, eu sempre falo assim, gente, nós não estamos vendendo roupa, nós não estamos vendendo carro, que você vai lá e troca, e devolve, pega o dinheiro e vende, isso aqui. A gente está vendendo muitas expectativas, muitos sonhos, a gente está vendendo as pessoas deixar o emprego, vender casa, deixar os parentes, deixar os amigos, é muita coisa em jogo. Então, assim, por mais que a gente queira vender, porque é o nosso business, né, vender, a gente tem que pensar nisso tudo porque a gente vivenciou tudo isso. Eu vivenciei, as outras pessoas que trabalham comigo vivenciaram, e eu de uma certa forma, me sinto responsável pelo que Com acontece certeza. com essas pessoas, entendeu? Então, eu passei por isso, mas quando parecia uma loucura, mas envolvia outros coisas também. E eu coloquei na minha balança, e na minha balança pesou mais que aquilo estava. O risco de não dar certo era menor do que o que eu poderia acontecer comigo emocionalmente eu ficando no Brasil. Então eu balanceei isso. E no caso foi. Mas e também foi o seguinte, eu ainda fiz uma outra coisa. Eu gostava bem de testar. Então, assim, deixei o Brasil e vim para o Canadá. Daí eu tive essa experiência. E daí eu quis voltar para o Brasil, para Ah, viver no legal. Brasil pós-Canadá. Para daí eu ter uma decisão assim, será que realmente era uma loucura? Eu estava muito estafada, muito estressada, e fui para o Canadá e daí viver tudo que tive que viver, mas na verdade não foi uma vantagem, resolveu umas coisas, mas não resolveu outra, vou voltar para o Brasil, vou ficar no Brasil. Daí eu fiz isso. Voltei para o Brasil e fiquei 1 ano e meio no Brasil. Para depois eu falar, não, realmente eu me sinto melhor no Canadá. E eu voltei para o Canadá agora. E Mas eu, assim, eu é não muito comum sei. isso que você fez, sabe? Porque, assim, claro que hoje no mercado o pessoal já está se planejando vir para sempre. Isso é Sim, normal. Só que mas assim, é porque eu vim com essa parte de empreendedorismo. Então, a internet é o meu trabalho. Então, eu posso estar com o celular em qualquer lugar do mundo e eu trabalho. Mas quem se fixa através de um emprego e tal, eu sei que é mais complicado tudo. É a minha experiência só, né? sim, não, mas assim, eu tô dizendo que hoje é bem comum a gente conversar com alguém que nunca pisou no Canadá e falar, não, eu quero ir para o Canadá, eu já estou com tudo decidido. Mas vamos botar aí uns 10 anos atrás, esse não era muito assim popular a imigração para o Canadá, ou então talvez tentar imigrar para a Austrália, para a Nova Zelândia. Dos tempos para cá acabou crescendo muito o pessoal querendo sair do Brasil,
sabe? Eu não Sim. quero mais morar no Brasil. O que vem crescendo de 10 anos, 20 anos para cá, são os viajantes temporários, né? O pessoal vai lá fazer um intercâmbio, volta, talvez faça uma faculdade, volta. Só que hoje o pessoal quer ficar, quer, tipo, não quer mais voltar. Então eu conheço muita gente, assim, muitas pessoas que realmente fez mais ou menos o que você fez, mas talvez não seja por estratégia, por vantagem, talvez pelo destino da vida. De ir, por exemplo, para a Irlanda. A Rafa é uma delas, né? Ela foi para a Irlanda, conheci ela no Brasil, ela retornou para a Irlanda, né? Eu conheço pessoas da Austrália que aconteceu a mesma coisa, foi para o Brasil e retornou. Eu fui um deles, né? Eu vim aqui em 2010, depois no final do meu um ano, eu voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, depois voltei para cá. Então, eu acho assim que o mercado está mudando e realmente é importantíssimo a gente botar na balança vir para cá só porque alguém falou que morar no exterior é melhor. É legal. Não, eu Sabe? acho que, Vai lá, vai lá, vai lá. assim, Acho que que você travou. voltei? Voltou, voltou. Morar fora é legal, vai te dar acesso a muita coisa. Mas, gente, tem que pensar muitas coisas antes. Tem que fazer. Eu gosto muito de fazer mapas mentais. Eu sou. Por isso que eu amo canetinhas coloridas, eu tenho várias cores, porque tudo eu vou puxando assim e põe vantagem, desvantagem, balanço, não sei o quê. Eu sou a doida do mapa mental. Porque, assim, você vai ser legal, mas pode ser que não seja uma coisa definitiva. Que então você encaixa como, quero ter experiência internacional, então vou fazer uma pós-graduação, vou ficar um ano, vou trabalhar no lugar, vou viajar bastante, conhecer gente nova, vou deixar solidificar meu inglês, mas eu retorno para o Brasil porque apesar do Brasil ter isso, aquilo, e falarem isso, aquilo, o passaporte é forte, eu me sinto bem, as pessoas estão aqui, a comida que está aqui eu gosto do clima, eu gosto disso, aquilo. Ok, maravilha, perfeito, entendeu? Agora, o que me deixa, às vezes, preocupada é a pessoa se basear numa outra história e largar tudo, chegar aqui e falar assim, puta, é horrível Não isso, eu era não isso que eu gosto, queria, né? não era isso que eu queria, e se sentir mal de voltar para o Brasil. Não Muito legal, pode. muito, muito legal, Marcela, falar isso, porque hoje é o que eu mais vejo. Hoje em dia é o que eu mais vejo. O pessoal lê uma historinha no Facebook, escutar uma história no YouTube, escutar a nossa história aqui e começar a usar isso como base. Não, pessoal, sabe? A gente está compartilhando um pouco, a gente tá tipo, falando sem filtro mesmo, para vocês entenderem, mas a gente não é base para nada, pessoal. Você é uma pessoa completamente diferente da gente. Você tem que ter o seu próprio planejamento. A gente só está tentando te mostrar que isso acontece. Não para você achar que você vai vir para o Canadá, vai para a Irlanda, Austrália e vai acontecer as maravilhas que talvez, sei lá, você vê na Globo, você vê no SBT, sei lá onde, no filme. Você vai ver no filme, eu vou para lá sem falar inglês, vou virar babá, o cara vai chegar, eu vou casar com o cara, sabe? Aquele, sei lá, o Spanglish, eu acho que é isso, o English, sei lá, o nome do filme. Sabe? Isso não é Tá normal. Aham. Isso não é normal. Isso é filme, pessoal. Isso é filme. Acontece? Pode acontecer. Mas você usar isso como base, como referência, usar nossas experiências como referência, você pode se dar mal. Porque o que eu passei, a gente pode ver, eu e a Marcela, a gente se dá bem, mas a gente são duas pessoas completamente diferentes. Só desse pouco de eu falar o que, que eu achei que eu cresci profissionalmente, o que, que ela achou, a gente já dá para perceber que são dois mundos diferentes dentro do Brasil. Agora imagina, a gente tem 215 milhões de pessoas. Imagina, são vários mundos diferentes e a gente não pode usar isso como base de jeito nenhum. Não tem como. Vocês têm que fazer sua pesquisa. Se você tiver alguma agência que esteja te ajudando, não tem problema. Você pode usar a sua agência, mas sempre pesquisando, sempre sabendo o que você está resolvendo, sabe? Dominando o seu processo. Você usa um profissional para te guiar, para te evitar que você não vá por ali, não vá por lá, mas você domina o seu processo. Você Isso, sabe isso, exatamente o que é melhor para você e para sua família. Você só está isso. precisando de alguns conselhos ali para lapidar aquela decisão, né? Para Exatamente. fazer uma escolha mais certeira. Isso que você falou é importantíssimo, Marcela, porque muitas pessoas acham que quando vai contratar um profissional, vai largar na mão do profissional e dane-se. Galera, é a decisão da tua vida, é o dinheiro do seu bolso. Se esse profissional te dá uma dica que ele acha que é boa, você chega na cidade que você não acha que é boa, a culpa é sua. A culpa é sua, por quê? Porque você não pesquisou, você não correu atrás, sabe? É exatamente o que a Marcela está falando. Você tem que entender, você tem que dominar o seu processo. O que que um profissional vai fazer? Ele vai te guiar, vai te dar
talvez uma dica na hora que você precise, mas quem vai comandar o seu processo é você, sabe? Você E não vai te pode chegar. economizar tempo, né? Então, por exemplo, pô, é chato demais ter que ficar falando com a escola aí, tá tudo certo, aí chegou minha carta, blá blá blá. Então, você tem uma pessoa que está em contato, te economiza esse tempo de você ficar tramitando essas coisas. Ah, como é que faz para tirar carteira em Vancouver? Se você vai no Google, não sei o quê, você tá vendo, mas você pergunta para mim, Marcela, como é que faz? Ah, faz isso aqui, tá. Tipo, eu te economizo o tempo que você vai gastar, mas é bom você ler, você saber e tal, né? Marcelita, maravilha. Vamos finalizar com a última aqui, que realmente senão a gente vai passar o dia inteiro aqui. A gente não Sim. chegou nem metade das vantagens e desvantagens que tem morar no exterior, tem várias. Eu vou começar com a última, que talvez possa ser o início do tema da semana que vem, né? Sim, Então, o assim, pessoal tem que vir para nosso Filterless, porque, gente, isso demandou. Eu conheço o Renato desde quando, Renato? ah, 2017? 16? 2016, não, 2017, 2017. 2017. A gente trabalha na área digital. Demorou aí, ó, 3, 4 anos para a gente ter Para sair coragem um de vir projeto. aqui e falar essas coisas que a gente não falaria normalmente online. Então, assim, aproveitem para pegar e te E, fazerem perguntas e eu e acho ver a gente que falar sem filtro. isso é uma coisa que vocês têm que entender que vai ser sem filtro mesmo, pessoal. Assim, a gente não está aqui para vender nada, não está aqui para ser politicamente correto. A gente está aqui para realmente mostrar para vocês o que é morar no exterior. Até porque, se fosse, a gente não estaria aqui pelo simples motivo que nós somos concorrentes, né? É verdade, né? É verdade. Bem Eu falo assim, lembrado. por que eu vou aqui ficar dando dica e ele vai lá e vai pegar todos os clientes? Meu, É não. verdade. Então Marcelita, não eu é quero isso. finalizar a nossa vantagem e desvantagem. Talvez a gente fale um pouquinho sobre isso e aí a gente deixa um quero mais para a próxima live. Tá, só deixa eu Tá? falar pra Ju que eu também tô com saudade. Também tô, Gil, maravilhosa aí. Tô vendo aí a Rafa participando bastante, que legal. Então, Marcela, vale a pena estudar no exterior? Assim, vale a pena. Não vamos completar, vamos falar um pouquinho, vamos responder algumas coisas, mas vamos deixar para a nossa próxima live do YouTube para falar o seguinte: como é estudar no exterior? Vamos falar se vale a pena ou não, mas a próxima talvez possa ser o tema como é estudar, como é dentro de uma faculdade, o que a gente esperar, o que não espera, se a qualidade é boa. Então a gente deixa esse tema para a próxima live. Vamos falar as vantagens e desvantagens de estudar no interior, no exterior. Qual que seria para você? Bom, pra mim, a primeira coisa é, eu Só te quero. interrompendo, não vale falar do PGWP, tá? Falar, Não, ah, vou não ganhar o vou falar PGWP, nada por do isso é vantagem. PWP. Não Não, vale. relaxa. Pra mim, a coisa é. Mas assim, não vou falar PJWP, termos técnicos e tal, mas uma coisa você tem que saber. Você pretende usar, estudar e voltar ou estudar e ficar? Eu acho que vale a pena em qualquer situação. Só a escolha do programa vai ser diferente de acordo com o seu objetivo final. Então, isso é uma coisa, mas que para mim vale a pena, vale. E tem outra situação também. Depende muito da sua, vamos dizer assim, da sua profissão, porque se for quero estudar aqui, mas é uma coisa, uma profissão regulamentada, que pode ser que demore para entrar muito no mercado, e meu objetivo é me estabelecer rápido e a longo prazo que eu vou ficar no Canadá, eu fico aqui, certos cursos funcionam. Agora, certos cursos que, tipo assim, o direito no Brasil é diferente do direito no Canadá. Eu venho aqui e faço um curso que não tem nada a ver no Brasil, eu só Perdeu tempo. perdi tempo, né? Você, ok, você fez um curso de vocabulário de direito, vamos dizer assim, porque você não vai É usar. verdade. Então, tem que ter muito, tipo, vale a pena, vale. Só que, de novo, veja bem o curso que você vai escolher, o, o tamanho do curso, o objetivo futuro e tal, porque senão você vai fazer escolha errada e vai jogar teu dinheiro no lixo. Então, Marcelito, vamos fazer uma brincadeira aqui para finalizar. Eu vou jogar o diabinho. Eu vou ser a pessoa que acha que é desvantagem estudar no exterior e você Tá. vai falar qual que é a vantagem. Eu Então, vou falar, eu sou o anjinho, então, você é né? anjinha. Então, eu vou falar o que eu acho que é desvantagem e você vai me retrucando. Vou até beber uma água. Isso, beba uma água aí que eu vou começar, assim, vou começar falando o seguinte, das minhas experiências. Eu estudei um college aqui, estudei um ano no college, fiz uma pós-graduação aqui. Então, eu quero falar primeiro da qualidade de ensino.
sabe? Assim, na minha opinião, a qualidade não foi tão assim alta que nem eu tive no Brasil. Eu achei realmente que é o seguinte, que aqui no Canadá eles têm um estilo diferente do Brasil. Eles são muito mais que você se vire sozinho e o professor ele é somente o seu mentor do que aquele ensino que a gente está acostumado, de sentar, o cara pegar, te explicar, te tratar que nem uma criança, sabe? Então a gente é acostumado com isso. Então isso para mim foi uma desvantagem enorme de chegar aqui e aprender da maneira que eu quis aprender. Então muita gente chega aqui e fala, se fosse para aprender assim eu ia na internet e aprendia. Vamos lá, Anjinho. Vamos embora. Pô, você pegou pesado, hein, filho? Não, mas a Tem vantagem filtro aqui. é que você, sendo mais independente, você vai ter acesso a maiores informações e você vai sugar do professor só o ouro, porque você já estudou os PowerPoints antes de ir para a sala de aula, você já leu um capítulo de 100 páginas antes de ir para a sala de aula, você já sabe toda a matéria, você só pergunta para o professor e ele fala, você tem razão. Ou ele vai falar assim, não, você não tem razão, pense dessa forma. Mas, Te entendeu? vira para estudar. Traz É, uma razão. você já adquiriu o conhecimento ali correndo atrás. Você só vai pegar aquele trabalho de 20 anos que ele tem no mercado e ele vai falar assim, tipo, não faz o menor sentido o que você está falando. É isso. Entendeu? Então, Marcelo, assim, eu vou contar uma história, assim, a gente vai continuar a brincadeira, tá? Mas eu vou contar uma história sobre isso que você está falando, que é o seguinte, na primeira semana de aula, eu cheguei, eu acho que uma semana atrasada, então foi na segunda. Aí o professor tinha dado um capítulo para ler para chegar na aula seguinte, já para discutir, né? Fazer aquela orientação e tudo. Aí o professor chegou já meio estressado. Foi uma professora, chegou estressada, aí conversando, não sei o quê. Aí ela chegou e perguntou o seguinte: olha, abre o livro lá no capítulo tal, tal, tal. Quem leu o capítulo aqui? Aí o pessoal ficou calado. Aí ela falou, quem que leu o capítulo aqui? Ninguém falou. Ela fechou o livro e falou, tô indo embora. Semana que vem vocês leem um capítulo, senão não tem aula. Sabe? Imagina na minha primeira semana de aula, segunda semana do curso, imagina a minha reação olhando para isso. Eu olhei assim e falei, o que está acontecendo aqui? Não é possível. Se Sabe? fosse Então, no Brasil, você já ia no coordenação, falar mal daquele professor, porque aquele professor não sei o quê. No Canadá isso é normal, gente. exatamente. Outro tema aqui é o seguinte, seguindo o mesmo tema, né? Outra brincadeira aqui. É, por que o internacional paga mais caro que o doméstico? A gente está falando de college, tá, pessoal? A gente não está falando de inglês nem nada, porque todo mundo sabe que vir fazer inglês ou francês aqui vai te ajudar no idioma e é vantajoso. Mas estamos falando mais de curso superior. Porque na maioria das faculdades públicas aqui, eles primeiro chamam faculdade pública de pública e a gente tem que pagar. O que é isso? Sabe, isso realmente eu não conheço. No Brasil, pública é pública, eu não pago nada. Então, por que aqui eu tenho que pagar? E outra, e quando eu tenho que pagar, quando eu vejo um doméstico pagando, ele paga 3 meses a menos. Marcela, que droga de país é esse? Explica aí pra gente. Tá, vamos por parte que você misturou assuntos aí. Então, assim, no Brasil a gente é acostumado a ir numa federal e não pagar nada, zero. Aqui numa universidade ou numa faculdade, num college público, mesmo um aluno doméstico paga. E não é totalmente zerado. O governo pode te ajudar a fazer tipo FIES, né? Então, em Ontário tem o OCAS, né? Então, você vai lá e você paga prestaçõezinhas minúsculas e o governo te suporta. Mas você ajuda, sim, a pagar o prédio, né, a instalação, a manutenção, os laboratórios que são de ponta, os equipamentos que eles usam, você ajuda a pagar tudo. Isso não é totalmente gratuito. O que eu vejo de vantagem é que, assim, às vezes, por exemplo, no Brasil, quantos engenheiros se graduaram no último ano? Não tenho nem ideia. Quantas turmas de engenharia tem abertas na mesma cidade, no mesmo estado? Provavelmente várias. E quantos estão se graduando? O mercado está Talvez nem digo se assumindo. graduando, talvez exercendo a profissão. Não, mas primeiro, quantos estão se graduando? Vamos dizer que estão se graduando 300 mil engenheiros no ano. Quantos estão exercendo a profissão? 100 mil. Os outros 200 mil estão fazendo o quê? Uber. Entendeu? Então, isso no Canadá é que as instituições públicas, elas evitam que aconteça, a vantagem, eu diria. Por quê? Porque a iniciativa privada com a pública, ela verifica a demanda daquela região e ela só permite que aquele curso se mantenha aberto se tem demanda.
Porque o que eles fazem aqui de classificação dos colleges, a grande briga deles, não é se eu sou o primeiro na lista ou o décimo, não, não, não. É em quanto tempo o meu graduado consegue um emprego full-time. Verdade, verdade. O rating disso. Então, assim, o college, Facial College, 96% dos meus graduados conseguem emprego nos 3 primeiros meses. Conestoga, não sei quantos por cento conseguem. Não, não, não. Essa é a grande pegada, é você formar profissionais que vão ser aceitos no mercado em um período de até 6 meses e com o salário da profissão, né? O que é maneiro falar também, assim, já passando um pouco pro lado da Marcelita também, que normalmente os canadenses, eles não procuram college ou universidade que nem a gente procura, né? Que a gente procura, assim, nome, nomeado. Eles normalmente botam o endereço dele e vai pipocar o mais perto da casa deles. Né? E aí eles vão ver, eu vou para essa, eu vou para aquela. Esse é o normalmente, assim, que chega naquela mesma situação se você tem um filho e vai colocar seu filho na escola. Tem que ser uma escola da sua região. Sabe? Você não pode chegar, eu moro aqui no Midtown, mas eu gosto de uma escola do Uptown, então eu vou mandar meu filho para lá. Eu não conseguiria se eu não tenho o endereço de lá. Então acredito que não que ele não conseguiria como um college, mas ele primeiramente ele procura o curso que ele quer nas escolas próximas da casa do canadense e depois ele vai ampliando. Então realmente assim, em termos de vantagens aqui para estudar no Canadá, eu acho que para mim foi muito vantajoso. Assim, claro que a gente está brincando aqui, falando assim, eu tentando ser o diabinho aqui, mas foi muito vantajoso. Eu aprendi muita coisa, como estudar sozinho, sabe? Minha mãe acabou de entrar aí na live, inclusive, ela sabe que eu odeio estudar. Eu sempre odiei estudar, nunca fui uma pessoa dos livros. Então, aqui no Canadá, eu falo que foi um ano que eu aprendi a como estudar, eu aprendi a como me virar sozinho. Claro que veio várias coisas envolvidas para eu mudar o meu pensamento. Primeiro que eu gostaria de ficar aqui no Canadá. Se eu não estudasse, eu não ia ficar no Canadá. Então, assim, aquilo que a Marcela falou lá no início. Primeiro você tem que saber qual é o seu objetivo para ver se vale a pena ou não vir aqui estudar no Canadá. Sabe? Ou em qualquer outro lugar. Né? Então, Uhum. assim, o meu objetivo quando eu fui fazer um college aqui, fui fazer minha pós-graduação, foi literalmente migratório, que eu acho que 99% da nossa audiência vai ser, Marcelo. Eu duvido que alguém vai vir aqui fazer um college e voltar para casa. Assim, a não ser que caia naquela mesma pegada de saudade da família, de não aguentar ficar distante, mas eu diria que a nossa audiência vai ser a galera que quer imigrar para o Canadá. Então, literalmente, para isso, eu acredito que vale a pena, sim, aquilo que a Marcela falou, a adaptação do Canadá, você ter uma profissão aqui regulamentada. Eu acho que isso tudo conta, isso vai te ajudar você entender o mercado de trabalho dentro do Canadá, Se você você ter vai orientação. transicionar a carreira, se você vai manter na mesma carreira ou não vai fazer uma transição. E dessa transição, você vai escolher qual curso. Um curso que, por nome, um curso de como é que é? Um hobby que você tenha, que você acha que você vai desempenhar bem, ou uma coisa que está sendo demandada na região, porque o que importa para você é imigrar e fazer dinheiro. Tudo Sim, bem. isso Cada um tem conta seu também. Então, objetivo. assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar bastante, e eu acredito, Marcela, que seja o que mais te perguntam nesse seu trabalho, tanto como o meu, é o seguinte: eu quero fazer um mestrado no Canadá, sabe? Porque na cultura do Brasil é você terminar uma universidade direto para o mestrado, do mestrado para o doutorado. Será que vale a pena você fazer um mestrado e um doutorado aqui no Canadá? Será que isso é vantajoso para uma pessoa que quer imigrar, por exemplo, para o Canadá? Ou então uma pessoa que está indecisa qual curso eu quero fazer, eu estou procurando um mestrado na minha área, que não sei o Isso quê. Isso volta para a segunda parte da sua pergunta, que foi por que que internacional paga mais caro? Então, assim, gente, o internacional ele vai ter que pagar o internacional vai ajudar o governo financeiramente, entendeu? Sim, Então, porque não tem como a gente negar isso. Um doméstico paga 3 mil, internacional 15 mil. Por que essa diferença tão grande? Entendeu? É o preço que o governo estabelece, muitas vezes, para você vir e usufruir de tudo isso daqui, né? mas Então, sabe o que é legal, Marcela? Assim, eu falo como leigo também, se vocês sabem da informação, a gente também não sabe se um estrangeiro no Brasil pagaria mais caro se fosse estudar numa faculdade. não faço ideia. Sabe? Eu não tenho ideia se existe alguma regra assim. É claro, a gente não tem interesse porque a gente não é estrangeiro.
Mas se bobear, deve existir alguma coisa dessa. Não estou falando de uma federal, porque a gente sabe que é de graça. O estrangeiro foi lá, não sei nem se ele pode fazer o vestibular ou não, mas se pudesse, tiver autorizado ele passar, ele vai estudar de graça. Mas será que existe alguma regra? O cara, sei lá, é da Inglaterra, vai Eu fazer acho que, não eu sei não sei, aonde, eu vai acho que pagar no mais. Brasil, se você não passar pelo processo de residência permanente e ter o seu CPF, sua carteira de trabalho e tal, você nem pode prestar a federal. Aqui, pelo menos, um estudante internacional pode estudar numa instituição pública, só que ele tem que pagar muito mais que um doméstico, que um estudante doméstico. Mas realmente, se alguém tiver aí da área de educação no Brasil souber, traz essa informação na próxima Sim, live, ou eu vou pesquisar também, porque eu mas não que sei. legal. Marcelita, então aqui é o final da nossa live. A gente falou, quero saber se você acha vantajoso ou não é morar no exterior, estudar no exterior, encarar essa experiência, ficar longe da família. O que que você achou? Para você, isso tudo que você passou, tudo que a gente está passando, né, que ainda não terminou, vale a pena ou não? Vale a pena, com Vale. certeza, vale a Isso pena. ajuda, isso ajuda mim também, eu acho que vale a pena. Eu digo que realmente a gente está longe da família, bate a saudade, a gente conversa e tudo. Eu não sou uma pessoa de falar muito com a família, de ficar ligando essas coisas, mas no WhatsApp eu sou sempre ativo. Mas vale a pena, assim, passar por tudo. É uma experiência profissional, uma experiência pessoal, você vai crescer tudo. E estudar aqui, para mim, valeu bastante a pena. Eu acho que se vocês estão em dúvida se querem estudar um ano no exterior, não necessariamente no Canadá, você pode ir para onde você quiser. Eu acho que vale a pena sim a experiência. Na próxima live, Marcelita, eu acho que a gente pode falar como é estudar no exterior. Né? Não, não assim, não que se vale a pena não, mas como é estar dentro de uma faculdade. Né? Vamos lá, tem uma pergunta grande aí. Não, acho que alguém ajudando aqui. O Ministério das Relações Exteriores informou que não há restrições para emissão de visto que podem ingressar no país estrangeiro cessado em cursar desde o ensino médio e até, até curso superior, acredito, né? Sim. Cortou. Então, assim, eu acho que vale a pena, assim, você estudar, se você tiver a oportunidade. Infelizmente, quando a gente fala sobre curso no exterior, a gente está falando de um preço muito elevado, a não ser que você consiga uma bolsa. Existem várias bolsas de estudos. Vocês que estão aí no meu Instagram, vocês podem dar uma olhada aí. Eu sempre estou postando aí bolsas de estudos aí para vocês. Só que, novamente, assim como você, tem milhares de pessoas no mundo inteiro querendo estudar de graça no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, você vai estar concorrendo com os melhores. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena assim, você pesquisar, assim, se programar que estudar no exterior, seja o país que você escolher, ele vai te adicionar alguma coisa. Outro assunto que na próxima a gente pode falar sobre bolsas de estudo, justamente isso. Porque existem duas diferenças, duas não, tem várias diferenças com relação à bolsa de estudo, mas normalmente uma de entrada e uma de manutenção. Às vezes é muito complicado você conseguir uma de entrada, porque você vai brigar com esses que o Renato falou, que a gente poderosa que está entrando ali já com tudo gratuito ou com boa parte. Mas existem pequenas bolsas, tipo 2.000 de entrada, só pelo fato de você ter um passaporte brasileiro, por você ser brasileiro, que a gente sempre está ali ligado e sabendo onde é que está rolando as bolsas, mas também tem o seguinte, às vezes a pessoa entra, entrei, tem que pagar esse negócio, pago mesmo. E não olha as bolsas de manutenção. E tem um monte de bolsa de Diversas. manutenção. Mas só, Mil só para dólares você explicar, a bolsa de manutenção é aquela bolsa que você consegue depois que você está estudando. depois que Sabe? você ingressou. Então Isso. você não tem medo de ingressar porque você não vai conseguir uma bolsa, mas você tem um dinheiro para o primeiro semestre. Você não vai ter para o segundo, vamos dizer, para o segundo ano. Mas daí se você entrar no site da instituição, existem diversas bolsas que vai envolver tanto mérito acadêmico, porque você tirou uma notona, tirou um GPA, lá uma média boa, mas você entrou no time de futebol, no time de vôlei, não sei o quê. Você fez um projeto voluntário, ganhou 500. Você ajudou um professor durante um semestre, ganhou não sei o quê. Então, assim, aos pouquinhos você vai pegando valores e vai diluindo na sua Tá. tuition. Mas é importante falar também que a gente está falando sobre excelência, né, pessoal? A gente não está falando de uma Ah, bolsa que o cara vai inglês te olhar e vai falar, ok, pô, tirar gostei de nota você e boa, pronto. participar de tudo. Isso, a gente está falando de um estudante que vai ter nota boa, vai participar, fazer parte do time de futebol e ao mesmo tempo conseguir manter uma nota alta.
A gente não tá, assim, quando a gente fala isso, a gente não tá falando que tá fácil. Tem bolsa pra caramba, mas tem gente pra caramba também participando, tentando pegar, tentando mostrar. Então, no final, você vai ter que ser o melhor de lá. Talvez se tiver duas, você tem que estar entre os dois melhores. Né? Então vai depender da quantidade de bolsas. Mas assim, é bom a Marcela falar isso porque existe a possibilidade de você reduzir o seu semestre sim com o estudante internacional. Como todo college tem, eles têm sim essas bolsas de manutenção que ela mencionou e você pode participar. Sempre você vai ter o Meu Student, né, que é um lugar que você vai entrar lá, que vai ter o seu portal de estudante e lá com certeza vai ter informações das bolsas. Não, e outra coisa, também a gente tem que pensar do outro lado. Aconteceu um caso hoje que a Isadora trouxe pra gente, que uma colega de trabalho, uma colega, não é de trabalho, uma colega não sei de onde, ela é asiática, e ela foi banida por 2 semestres num college por nota baixa. Nossa senhora, eu nunca tinha visto isso. Nem eu! E agora a gente está tentando ajudar essa moça para encaixar ela no outro college por esse período, porque ela quer terminar o curso nesse que ela está. Mas Para isso vai eliminar a matéria envolver. depois. E daí, ou ela só se manter, para poder se manter no Canadá como estudante e trabalhador, e poder trabalhar e fazer valer o visto dela, que você não pode ter um visto e dizer que está estudando e não está, né? Isso. E depois fazer, quando ela, sei lá, recuperar o porquê que ela não está tirando nota baixa e retornar para outro curso, fazer uma extensão. Mas, assim, são coisas que às vezes, tipo, meu Deus, não é só. Ela tá pagando mais como internacional. Só que não é só ir para aula, não. Ela tem que Ah, carregar não. o nome da instituição, vai carregar o nome da instituição no currículo dela, né? Então, se está tirando nota baixa, a gente não te quer. Isso, mas chega no mesmo critério que você. Critério não, na mesma avaliação que você falou, né? Que o college está muito interessado quantos estudantes vão se graduar e conseguir um emprego. Né? Como é que o Isso. college está ajudando diretamente no estudante a ser alguém bem-sucedido? Então, assim, quando ele vê que o estudante não está investindo na sua educação, eu acredito que não é o college que tem que se preocupar. Apesar que eles expulsam o estudante, eu já ouvi casos que você não pode puxar uma matéria no próximo semestre caso você repita a matéria. Sabe? Então, sei lá, tô fazendo matemática 1, não passo, aí no próximo semestre eu não posso, tem que esperar um semestre para puxar ele no outro. Sabe? Eu não sei se ainda estão essas regras, mas Eu eu não lembro sei que. exatamente o caso dela, foi a Isadora que está cuidando. Eu só entrei mais para fazer aconselhamento, né, de acordo com algumas coisas ali, mas eu não cheguei a ver a grade dela, as matérias, o transcript com as notas que ela tirou e tal. Mas simplesmente o college realmente baniu ela por 2 semestres. Bizarro. Mas assim, vamos deixar aqui então prometido. A gente vai trazer alguém que trabalhe dentro de um college e aí pode tirar todas essas dúvidas, né? Se existe, quais são os Temos que achar critérios, alguém que não tem filtro. alguém que não tenha filtro. Né? A gente não quer nada de politicamente correto aqui, não. Não quero nada de, a gente cuida dos nossos estudantes como se fosse nossa família, nada disso. A gente quer coisa assim, verdade, verdade mesmo aqui. Mas é isso. Então, próxima live, Marcela, o que que a gente, como é que é a experiência dentro de um college? A gente vai falar sobre estrutura, sobre os amiguinhos que a gente vai fazer, sobre sei lá, a biblioteca, como esporte que você falou. Então, o translado entre a casa, entre a escola, a gente vai falar sobre isso na próxima live. Então, acho que se vocês aí estão a fim de entender como se funciona dentro do college, como é que é a experiência, eu e a Marcela, a gente estudou aqui no college, aqui no Canadá, então acredito que a gente possa compartilhar um pouquinho dessa experiência. Onde é que você estudou, Marcela? Ah, então, eu estudei num college privado, depois eu fiz um contínuo, eu peguei um visto de Work Holiday Visa, e daí peguei um visto de Continuing Education, que é um visto, é um estudo que você, quando precisa melhorar alguma habilidade, você faz, mas é mais voltado para quem já é daqui, não é para estudante internacional que pensa em migrar através daquele curso. Então, eu fiz um curso de instrutoria de adultos. Quais É, foram as instituições incluídas de inglês, se você estudou inglês alguma vez? Estudei na LSI, Legal, inglês. que fica ali na Rosedale, né? Isso. Engraçado que eu fiquei 3 anos da minha vida praticamente em 3 quadras do Canadá. Bloor-Young e Rosedale. Fica tranquilo, mora a 4, em 2 quadras. Então, assim, eu primeiro estudei na LSI, na Rosedale, depois eu mudei para o College Lilac, que fica ali, né? Depois eu Bom, comecei a trabalhar no mesmo prédio, verdade, depois né?
Depois Verdade. eu estudei na ELAC Night, porque meu inglês, apesar de eu estar estudando e tal, eu tinha ainda dificuldade. E eu fiz 2 vezes o IELTS, uma vez o CELPIP para atingir a nota da imigração. E eu não conseguia passar. E depois que eu fui fazer esse Continuing Education no George Brown College, que fica ali na King Station. Pô, legal. Então, assim, eu vou falar um pouco de mim, né? Eu estudei na Kaplan, na época era Pialai. Eu estudei na Kaplan. Depois da Kaplan, pra onde é que eu fui? Cara, não lembro. Ah, eu fui pra RCIS. Eu estudei na RCIS. Eu fiz preparatório de IELTS na RCIS também. Então, legal, a gente pode falar sobre isso. Então, e eu estudei na Centennial College, que é um colégio público aqui. Então, a gente pode falar sobre todas as instituições na próxima live. Então, inclusive, minha mãe está perguntando aí. Para quem não sabe, a próxima live, toda segunda-feira, 1 hora da tarde de Vancouver, né? Eu Não, vou, 2 horas da tarde de Vancouver, 5 horas da tarde de Toronto e 7 horas da noite no Brasil. Brasil, toda segunda-feira a gente vai estar fazendo essa live. A primeira live a gente fez aqui no Instagram, mas na verdade as lives vão ser todas no YouTube. A gente vai estar divulgando, a gente vai estar Não mostrando. consegue jogar essa live lá no YouTube para o pessoal Eu vou assistir? baixar essa live e jogar lá, né? Tá bom. Mas assim, essa live para a gente participar, para a gente conversar, o que a gente pode fazer é o seguinte, Marcelo, a gente pode estar fazendo essa live no Instagram quando é nós dois juntos, só nós dois a gente faz no Instagram, e quando é algum convidado, a gente joga no YouTube. A gente vai para o Tá. YouTube. Então a gente pode fazendo isso. Se o tema for só Marcelo e o Renato, aqui no Instagram. Se tiver mais alguém, como eu falei, eu vou convidar alguém sem filtro que trabalha no college, aí a live seria no nosso YouTube. A gente vai estar divulgando tudo isso, mas o nome aqui do canal, programa live, é Filterless. Então significa que a gente não tem filtro. Né? Marcelita, dá aí sua despedida aí pro pessoal que participou, que está participando, e é isso. Não, então, muito obrigada por quem veio e quem vai assistir. Deixe seus comentários, tanto lá no YouTube, que o Renato vai jogar o vídeo, daí a gente pode ir conversandinho lá, falando sobre essas coisas. E nos perdoe se a gente falar alguma coisa que possa te incomodar, mas esse é o conceito do canal, é falar sem filtro, sem. é, Claro, sem falar coisas que acontecem de verdade, para não correr o risco de você tomar uma decisão e você se arrepender depois. Uma coisa é a seguinte, você sabe o que vai acontecer lá na frente, você sabe que vai tropeçar, que tem o risco de você tropeçar e você tropeçou, você pelo menos você já sabia. Realmente eu tinha o risco de tropeçar. Tropecei, levanto e vou embora. Agora, se você não sabe, você fica, meu Deus, caí, agora e agora, não sei o quê. Então, pelo menos é com esse intuito que a gente quer fazer o canal, falar as coisas mais assim deliberadamente para você saber o que você pode enfrentar lá na frente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por participar da live. Então, toda segunda-feira já coloca no seu calendário, a gente vai estar conversando. Chega de seguir esse pessoal, canal de YouTube, canal de Instagram, canal Facebook. Vem para cá e pergunta que a gente vai estar falando o que realmente acontece. Sem filtro para vocês aqui, Renato e Marcela, toda segunda-feira aqui. Então, muito obrigado aí pela participação e até segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau.